Então, gente, vamos começar a aula de hoje. Na próxima aula a gente conhece mais um pouquinho do pessoal. Só repetindo aqui, tá? Se possível, deixe a câmera aberta. Eu falo aqui na brincadeira com vocês, mas deixe a câmera aberta para a gente se conhecer e fazer como se fosse um presencial. Eu sei que muita gente está sentindo falta do presencial, então vamos aproveitar esse momento para tornar como se fosse presencial, criar novos amigos, novos colegas. É um network importante que a gente tem aqui no curso, tá bom? Então, se possível, deixe a câmera aberta. Se for fazer perguntas, vou sim dar preferência para quem estiver com a câmera aberta e pedir a palavra aqui. Quem mandar no chat vai ficar para o final da aula. Então, se vocês tiverem perguntas, liguem a câmera, levanta a mãozinha e a gente dá a palavra para vocês. A Cecília, como todos os professores, eles deixam me interromper. Então, levanta a mãozinha só, que assim que possível a gente já dá a palavra para vocês, tá bom? A nossa aula de hoje é com a querida Cecília Alberton Coutinho Silva. Ela é advogada na área de propriedade intelectual e tecnologia da informação do Verano Advogados, com foco em proteção de dados, mestrando em Direito na linha de pesquisa de Direito, Ciência, Tecnologia e Inovação, na PUC do Rio Grande do Sul, bacharel em Direito e Desenvolvimento Econômico pela PUC do Rio Grande do Sul. A Cecília, sigam ela no LinkedIn, que ela posta vários artigos lá que ela escreve para o Fábio, que eu estou acompanhando tudo. Parece que não, mas eu acompanho tudo. Que bom! Então, sigam lá a Cecília no LinkedIn, que vocês vão acompanhar os artigos dela. Cecília, está com você. Obrigada, Thaís. Então, queria te agradecer já de antemão pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui. A gente sempre forma grupos excelentes a partir desse curso. Então, queria te agradecer e agradecer a apresentação tão calorosa. É um prazer conhecer todos vocês. E sem me alongar mais muito, já vou compartilhar minha tela. E aí a gente já começa. E assim, gente, por favor, como a Thaís comentou, sintam-se absolutamente à vontade para me interromper a qualquer momento. Eu não sei se eu vou enxergar todos a todo momento, então, por favor, me interrompam, Thaís, da mesma forma. E aí a gente vai andando dessa forma. Vocês conseguem ver minha tela aí? Beleza. Então, vamos lá. Só não está no modo apresentação. Aprendi ontem com o Rodrigo. Não é o modo apresentação. A gente consegue ver os slides do lado. Sério? Agora foi? Não? Ainda não. Ué. Botado para apresentar. Isso é a primeira vez que acontece. Acho que primeiro você tem que compartilhar, colocar em apresentação para depois compartilhar, Cecília. Ah, pode ser. A pessoa vai falar de tecnologia, mas sempre precisa de ajuda, né? Não, o Rodrigo falou exatamente a mesma frase ontem. E agora? Agora foi. Certinho. Aí, boa, obrigada. Não sei quem me ajudou, mas muito obrigada. Então é isso, gente. O módulo, então, que ficou a meu encargo é falar sobre as normas nacionais e estrangeiras aplicadas, projetos de lei e formas de fiscalização por órgãos públicos. Então, a ideia da minha apresentação de hoje é a partir das premissas que foram traçadas na aula que vocês tiveram ontem. Então, já partindo do pressuposto que vocês tiveram um conceito do que é NFT. E, apesar disso, eu vou fazer um apanhado desse conceito, só para a gente rememorar um pouquinho. Então, vou responder essa pergunta que acaba ficando na nossa cabeça, vendo tanta notícia, né? Então, afinal, o que são os NFTs, ou o que é o NFT? A partir disso, eu vou falar um pouquinho sobre os impactos jurídicos do NFT, que são necessariamente as justificativas que ensejam a necessidade da gente discutir regulação, e especialmente regulação de NFTs. A partir disso, vou falar, então, num terceiro momento, sobre a importância da regulamentação e da fiscalização, e, ao final, falar um pouquinho sobre os modelos e perspectivas regulatórias. Eu vou falar um pouco sobre o que está acontecendo na União Europeia, nos Estados Unidos e, especialmente, no Brasil. E essa semana é uma semana especial do ponto de para falar de regulação, então acabou que o nosso início do curso foi premiado para cair nessa semana, porque os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram um pacote regulatório para falar de criptoativos, então envolvendo tanto criptomoedas quanto NFTs, todos esses ativos que estão de alguma forma vinculados ao blockchain. Então a nossa aula vai ser mais atual do que nunca, e da mesma forma, nesse contexto do conflito, né, que a gente está presenciando e acompanhando entre a Rússia e a Ucrânia, essa discussão também sobre manter investimentos em NFTs e em criptoativos também surgiu muito e tem sido retomada com muita frequência. Então, a nossa discussão aqui está muito atual. Então, sem me alongar muito, vamos para essa introdução, e eu queria, antes de qualquer coisa, trazer essa discussão dos NFTs para a nossa situação presente, porque às vezes a gente fala de conceito de NFT, a gente fica lendo as notícias, mas a gente não sabe aonde que os NFTs estão, que tipos de NFT que a gente está falando. Então, eu trouxe aqui um exemplo que é do OpenSea,
Eu não sei se vocês conseguem seguir vendo a minha tela, senão eu recompartilho. Vocês ainda estão vendo a minha apresentação? Ou vocês estão vendo o site? Está vendo, sim. Está vendo o site. Maravilha. Então, assim, o OpenSea é o principal local, e isso vocês devem ter ouvido ou não na aula de ontem, o principal local, o principal hub para comprar e vender NFT. Então, vocês vão ver que e o que importa para mim aqui não é mostrar para vocês o NFT, mas mostrar as características desse hub, que justifica a necessidade de regulação. Primeiro, é um site que não tem .com, é um site que não tem ponto algum país, então já mostra que é um hub que não está vinculado a nenhuma estrutura jurídica, por assim dizer, que forneça garantias à primeira vista. A gente consegue explorar o site, a gente consegue baixar o aplicativo do site, a gente consegue explorar os NFTs que estão sendo comercializados. Então, a gente consegue ver a moeda que ele está sendo vendido, então vocês conseguem ver que o OpenSea é baseado no blockchain da Ethereum e está sendo comercializado com Ether. Então, tudo isso é possível. Então, vocês veem que é um hub que viabiliza operações financeiras. Então, vejam, é um site que, não está vinculado a nenhum país e a gente não consegue ter segurança jurídica com relação a qual ordenamento jurídico se aplica a esse hub de investimentos em NFT. 2, é um hub que comercializa ativos, e aí que a gente não está entrando na discussão de qual é a natureza do NFT, mas que viabiliza a compra e venda. O OpenSea é um caso em específico que viabiliza você fazer a conversão da sua moeda no momento de comprar o NFT. Então, vocês estão vendo que aqui, aqui os CryptoPunks, por exemplo, estão sendo vendidos com o Ether, então você vai conseguir lá converter a sua moeda, então esse site também assume uma função de câmbio, e aí, de novo, sem nenhuma garantia vinculada a uma autoridade centralizadora, a algum banco central, e tudo isso pelo fato de não estar vinculado a um país em específico. A gente consegue ver tudo, consegue ver o que está sendo vendido, e eu queria chamar a atenção para uma coisa específica que eu vou abordar um pouquinho mais para frente, que é a questão dos termos de uso. E os termos de uso ou de serviço, que é uma constante em todos os sites que viabilizam a comercialização de NFTs, são as únicas regras que a gente tem nesse momento. Então, na verdade, é importante falar de regulação, e é isso que eu queria trazer desde já, porque o que existe hoje em termos de regulação de NFT a nível global, e é o que existe, porque os países não estão regulando especificamente ainda NFTs, mas sim criptoativos, então envolvendo várias questões atreladas ao blockchain. O que acontece é que esses hubs ou esses sites que viabilizam o comércio de NFTs estão se autorregulando. E não é que isso seja proibido, mas isso traz uma incerteza do ponto de vista do consumidor e do ponto de vista do artista ou de quem está realmente comercializando e vendendo, por exemplo, a sua arte ou aquilo que produziu, ou que simplesmente está colocando no blockchain com um título de propriedade, que é o NFT, está vinculado às regras da plataforma. Então, esse é o fundamental que eu queria trazer em termos de pano de fundo. Agora, voltando para a apresentação. Vocês continuam vendo minha apresentação? Agora passando de slide. Quis fazer um... Sim. Agora mudou, essa da regulação. Isso, maravilha. Então, assim, seguindo nesse ponto de introdução, a discussão de regulação por todos esses motivos que eu trouxe, né? Então, essa não estar vinculado a um país, a questão da autorregulação, todas as operações que são viabilizadas por meio dessas plataformas, desses sites como o OpenSea, e que trazem toda essa insegurança, começaram a pautar muitas discussões no sentido de é necessário regular. E aí, também por outras questões, como, por exemplo, o escândalo que o OpenSea passou, de vazamento de informações, de insegurança com relação às operações que foram feitas no OpenSea. Então, usuários que compraram bens no OpenSea, que compraram NFTs e não tiveram a transferência de propriedade do ativo, ou que perderam o seu dinheiro sem receber aquilo que haviam comprado, ou uma falha no smart contract que havia viabilizado aquela compra. E isso é recorrente nas notícias. E aí a gente vê países, por exemplo, como a Coreia do Sul, que decidiu não regular NFTs, então assume uma postura, como eu vou falar um pouquinho mais para frente, semelhante à da Rússia, no sentido de ter uma abordagem proibitiva, não vai regular, então, portanto, a gente não aceita esse tipo de instrumento financeiro, desse tipo de ativo financeiro no nosso país, independentemente das suas características e dos seus possíveis benefícios. Então, de novo, isso aparece muito na mídia, a necessidade de regular os NFTs no futuro próximo, e especificamente no Brasil, tem sido atrelada a essa questão de possivelmente ser uma bolha. Então, tem pessoas que falam, e eu trouxe essa notícia para apontar isso,
que, na verdade, o NFT seria uma bolha, tal como foi a questão do início da internet, que muitas pessoas investiram em ações de provedores de internet e acabaram vendo as suas ações diminuírem de valor muito rápido, por vários motivos, mas que também vem esse fluxo do NFT como um movimento semelhante, que, portanto, a necessidade de regulação deveria surgir justamente para cautelar ou para garantir aqueles que já estão investindo em NFT. Aí aqui, retomando um pouco do que eu comentei no início, né? Nessa semana em específico, dia 14 de ontem, a União Europeia aprovou a primeira versão da diretiva que vai tratar sobre criptoativos, então, uma semana mega importante, eu vou falar um pouquinho sobre essa diretiva um pouco mais para frente, mas, de novo, mostra que a União Europeia mudou de postura. Nas duas aulas que eu dei anteriormente no curso, eu falava, olha, a União Europeia já tinha seguido um relatório do Banco Central Europeu, dizendo que ia adotar uma postura um pouco mais conservadora, de esperar para ver o que vai acontecer, especialmente com relação a criptomoedas, e agora já está vendo que, ante todos esses escândalos que estão acontecendo, como aconteceu com o OpenSea, com o aumento de usuários desse tipo de serviço, a necessidade de regulação e de ter um instrumento jurídico que vise justamente tratar dos impactos positivos e negativos dessa nova tecnologia é importante. E, da mesma forma, como eu também adiantei no início, o presidente Biden assinou um decreto, uma ordem executiva na semana passada, também tratando de como os Estados Unidos vai regular essa matéria. Então, mais uma vez, os Estados Unidos assumindo uma posição protagonista em relação à regulação, mas com uma premissa diferente daquela da União Europeia. Os Estados Unidos têm uma postura, e eu também vou falar disso um pouquinho mais para frente, tem uma postura de deixar o mercado se autorregular na maior medida possível, como eu mostrei com a questão dos termos de uso no início. Então, a postura dos Estados Unidos é de deixar com que esses sites que viabilizam a compra e venda de NFTs e criptoativos se autorregulem, façam seus próprios termos de uso, mas já está vendo que, na verdade, precisa intervir de alguma forma, pelo menos para traçar limites dentre os quais esses termos de uso podem ser desenvolvidos, e especialmente de forma a regular e proteger os consumidores e o mercado norte-americano. E para fechar essa questão introdutória e mostrar como a questão dos termos de uso é importante, eu trouxe aqui o exemplo do Bitstamp, que é a principal exchange, né, que é a principal empresa que faz essa conversão de moeda do mundo real, por assim dizer, do real, do euro, do dólar, para criptomoedas, então, especialmente para o blockchain e para Bitcoin. E se vocês pararem para identificar aqui nos termos gerais do site, eu destaquei aqui em vermelho no meio, fica bem claro que o Bitstamp não se responsabiliza e não fornece nenhuma garantia com relação àquilo que é comercializado no site. Então, vejam, o que às vezes aqui no Brasil fica muito evidente em relação ao que dispõe o nosso CDC, com relação ao direito à informação, com relação à proteção do hipossuficiente, né? Ainda que a gente assuma que quem geralmente está comercializando e comprando e vendendo criptoativos pareça ser mais hipersuficiente do que um consumidor que está ali comprando no supermercado, às vezes não fica evidente, na maior parte das vezes não fica evidente, que a plataforma que está oferecendo o serviço, que está convertendo a moeda para o Bitcoin ou para o Ethereum, ou mesmo o OpenSea, que está sendo esse hub para a venda do NFT, não se responsabiliza por nada. Então, assim, falar de regulamentação e de regulação a nível nacional, ainda que a gente não tenha um acordo internacional que fale sobre isso, é fundamental, pelo menos para regular os efeitos negativos que possam decorrer dessa relação, como, por exemplo, o que aconteceu no escândalo do OpenSea, o fato do consumidor não receber o seu bem ou perder o seu dinheiro, e geralmente são montantes muito altos. E aí, antes da gente entrar efetivamente na retomada do conceito de NFT e a gente seguir, eu queria traçar uma premissa que eu sempre falo em todas as aulas, e a Thaís sabe, que é a premissa fundamental para compreender a NFT. Porque, assim, a gente sabe que os valores são imensos, que são bens que são bens digitais, que a gente não consegue pegar, não consegue botar na parede da nossa casa, e fica aquela história, né? Por que valores tão altos? Quem é que quer pagar um valor tão alto por um bem que a gente não consegue pegar, botar na nossa casa, usar, né? Então, a gente sabe que, inclusive, a Nike agora está vendendo tênis como NFT, então, assim, mas que nem sempre a gente vai ter o correspondente físico, então fica essa pergunta. E aí eu queria que vocês tivessem sempre em mente, e aí no decorrer da apresentação inteira e de todas as outras aulas do curso, que as pessoas atribuem valor às coisas de forma diferente. Então, é essencialmente uma questão de psicologia, né? E as pessoas
colecionadoras por natureza em determinada medida. Se a gente pensar na origem do dinheiro, o dinheiro começou como sendo uma coleção, né, de agregar esses pedaços de valor que conjuntamente representariam um valor maior e utilizar ele para comercializar em troca de alguma outra coisa. E a verdade com relação aos NFTs é que da mesma forma que alguns colecionam videogame, que alguns colecionam ícones do videogame, ou que colecionam coisas das mais diversas naturezas, moeda, adesivo, tudo isso, essas pessoas vão atribuir mais valor a esses bens porque elas têm interesse por esses bens. E quem, por exemplo, é do mundo gamer, que não é o meu caso, mas assim, quem é do mundo gamer vai atribuir valor a ter uma skin específica no momento que estiver lá jogando no seu metaverso, né? Ou que estiver jogando na realidade digital e quiser estar com uma roupa diferente, uma roupa específica. Então, até hoje, agora com esse novo viés do metaverso, que eu sei que a Thaís trouxe com excelência para esse curso, porque é muito importante, mais do que nunca os NFTs vão ser uma resposta cultural para criar essa escassez técnica na internet. O que quer dizer isso? Quer dizer que o bem da Nike comercializado lá no metaverso vai poder ser de uma pessoa porque existe um mecanismo tecnológico que se chama NFT, que atribui propriedade exclusiva do meu avatar no metaverso. Então, só eu vou ter aquela camiseta específica da Nike no metaverso da Nike e vai estar lá registrado no blockchain que é meu. Então, a Nike gostou dessa alternativa, assim como outras empresas também estão seguindo essa mesma linha, porque na medida que o NFT cria artificialmente essa escassez, os bens aumentam de valor por uma regra básica de economia. Mas, de novo, a gente começa a criar novos bens digitais e tudo por conta dessa mesma premissa. As pessoas atribuem valor aos bens de formas diferentes. Então, essa é a premissa que eu gostaria que vocês mantessem em mente no decorrer da apresentação. Então, feita essa introdução, traçadas essas várias dúvidas em relação à regulamentação, vamos dar um passo atrás e lembrar um pouquinho daquilo que vocês viram na aula de ontem com relação ao que é o NFT. Então, bom, o NFT é uma sigla que contempla duas partes. A primeira parte, que é o não fungível, né, mas que remete inicialmente à ideia de fungibilidade. Então, como a gente sabe, fungível é todo aquele bem que pode ser substituído por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade. E é isso que o dinheiro é. Não importa se eu tenho duas notas de R$10 ou se eu tenho uma nota de R$20. Eu vou continuar tendo a mesma quantidade de dinheiro. As próprias criptomoedas são bens fungíveis, porque eu posso ter 1 Bitcoin, 2 Bitcoins, 3 Dogecoins, não importa, eu vou continuar tendo o mesmo valor dentro daquele que ele está cotado, né? Então, não importa, ele não tem uma qualidade específica pela qual eu não posso substituir. E aqui eu coloquei essas fichas de poker que também têm a mesma ideia. Eles também são fungíveis porque eu consigo substituir por outra de mesmo valor, elas são mutuamente intercambiáveis. Agora, a ideia por trás do NFT é justamente o oposto, é da infungibilidade, quer dizer, eu não posso substituir aquele bem por qualquer outro sem afetar a qualidade e sem afetar a especialidade que ele possui. Então, na verdade e na prática, o que vai acontecer com um arquivo digital que vai ser comercializado no metaverso ou no OpenSea, uma foto que eu tirei, a diferença prática que o NFT vai fazer é isso aqui. Ele vai ser um certificado que vai ser aposto nessa imagem. A diferença é que, em vez de ser dessa forma que vocês estão visualizando no slide, vai ser um código digital que vai ser registrado no blockchain e esse código vai ser o NFT. Então, esse código ele vai ser reconhecido por todos aqueles que utilizam o blockchain. Nesse caso, o blockchain é o Ethereum, né? Então, como vocês devem ter ouvido ontem, existem várias marcas de blockchain, uma delas é o Ethereum, e o Ethereum criou esse mecanismo de atribuição exclusiva de propriedade que chama blockchain, que é um certificado. Diga lá, Vitor, acho que você levantou a mão. Isso, levantei. Estão me ouvindo tranquilo? Estou ouvindo, beleza. Eu tive essa dúvida também ontem lá com o Rodrigo, por que o Ethereum, qual que é a característica que o Ethereum tem para ser a moeda usada e não, por exemplo, o Bitcoin, que é a moeda mais famosa? Ela tem uma característica específica? Ela funciona de uma forma diferente do Bitcoin? Tá, são duas coisas diferentes. O NFT, enquanto mecanismo de certificação de propriedade, só existe no Ethereum, porque existe um padrão de tokenização, que a gente chama, porque é o que eu vou falar, que é a segunda característica do NFT que eu vou falar na sequência, mas a blockchain Ethereum, ela tem padrões de tokenização que viabilizam a existência do NFT, que não existe no blockchain tradicional, que é onde o Bitcoin existe. Isso é uma coisa.
A segunda coisa é a moeda que pode ser utilizada para comprar aquele certificado digital. Então, como, por exemplo, eu mostrei lá o OpenSea ali no começo da minha apresentação. E lá no OpenSea, existem alguns NFTs que estão sendo vendidos com base no Ether, mas você pode comprar NFTs com outras moedas, com outras criptomoedas, né? A diferença é que vai depender do site que você está utilizando. A diferença vai ser a seguinte: é óbvio que se você está só na Ethereum, você só vai poder utilizar Ether. O que esses sites viabilizam, que é aquilo que eu comentei, atuar como uma casa de câmbio. Então, você consegue trocar a moeda. Se você tiver com, sei lá, se você tiver com R$1, você pode comprar o Dogecoin, e aquele NFT que estiver sendo vendido como Dogecoin, você compra com Dogecoin. Mas vai reverter para o Ethereum com Ether. Então, ela faz esse meio de campo. Mas são esses dois cenários diferentes. Ô, Cecília, eu acho que foi no final do ano passado que o Bitcoin falou que eles iam se adaptar para eles poderem ter os NFTs também, né? Acho que Mas sim. não sei se chegaram a fazer isso, não ouvi nada disso. E sobre essa pergunta do Vitor, o Vitor tem plataformas que eles têm moedas próprias, que justamente para facilitar. Então, nas outras edições a gente tinha a Phonogram, que dava a última aula, eles tinham uma moeda deles, então você depositava via Pix, ou por cartão de crédito, ou boleto, etc., e eles transformavam numa moeda deles, e eles pagavam em Ethereum no sistema deles. Isso. Então, a forma de certificação ela é feita pelo Ethereum sempre, mas a forma de transação, as moedas de transação podem ser várias. Exatamente. Obrigado. Não, perfeito. É exatamente isso. Maravilha. Até você falou de uma forma mais simples do que eu falei. Então, é isso aí. E aí, a segunda parte da sigla NFT é exatamente o token que a gente mencionou. E é exatamente as características digitais do token que atribuem a característica central do NFT, que, como eu falei, é ser esse certificado digital de propriedade. Então, o token nada mais é do que um certificado digital armazenado no blockchain. Só que, nesse caso, aqui acabou que o termo ficou confundido, mas a gente usa blockchain como sendo um termo genérico para falar dessa rede de blocos que viabiliza esse tipo de operação, mas o blockchain está geralmente associado ao Bitcoin e a Ethereum está atrelado ao Ether. Mas, de toda forma, o token vai ser a representação digital do ativo real e o valor financeiro vai depender da valorização que ele tiver naquele momento ou no futuro. Então, é exatamente essa questão que a gente estava discutindo com o Vitor. O NFT, ele vai ser necessariamente cunhado, ele vai ser necessariamente registrado no Ether, mas ele vai poder ser adquirido com moedas diferentes. Então, ele vai poder ser utilizado, e é justamente essas características do token que viabilizam o uso do NFT para diversas finalidades. Então, justamente por ser um certificado de propriedade, o NFT ele pode ser utilizado como forma de registrar a participação de um investidor numa empresa, então ele pode registrar uma participação acionária, ele pode ser utilizado para compra e venda de imóveis, então registrar a propriedade desse imóvel. Então, por exemplo, hoje vários registros de imóveis, inclusive no Brasil, vem discutindo a possibilidade de substituir todo o procedimento público que a gente tem, que é necessariamente burocrático para registro de imóveis, e substituir isso por um registro no blockchain por meio do NFT, porque justamente a característica do token permite essa certificação digital. E aí, só para trazer alguns exemplos sobre essa multiplicidade de funções que os tokens podem adquirir, eu trouxe aqui as espécies de tokens classificadas pela Autoridade de Supervisão do Mercado da Suíça, que fez um estudo super aprofundado. Que se interessar pelo assunto de tokens, super recomendo que acesse esse relatório, inclusive depois da apresentação fica disponível para vocês, mas que eles fazem realmente uma abordagem extensiva com relação aos tokens. E aí eles trazem pelo menos 4 tipos de tokens. O primeiro é o token de segurança. Então, são certificados digitais que são utilizados para levantamento de investimento. Eles são disponibilizados por meio de uma Initial Coin Offer, que é a mesma forma de disponibilização do Bitcoin ou de criptomoedas como um todo. E aí voltam para essa natureza do token, né? O token, ele que vai ser esse certificado, que vai ser o código registrado no blockchain. Outro tipo de token é o de patrimônio ou capital, que pode ser utilizado como representação de um estoque, patrimônio da empresa. Então, é geralmente esse tipo de token que vai representar ações, títulos, derivativos. E aqui o que é importante que vocês tenham em mente é que o token, ele pressupõe um padrão de programação.
Então, ele não vai ser... essas diferenças de categoria estão associadas ao padrão de programação que eles vão seguir para representar aquele determinado valor. E é por isso que essa autoridade suíça fez esse estudo para auxiliar o investidor a entender qual é a programação que deve ser seguida para esses tokens. Existem também os tokens de utilidade ou de aplicativos, né, que eles são disponibilizados em alguns blockchains e permitem acesso a produtos e serviços. Então, geralmente, esses vão ser os tokens utilizados para o NFT, justamente por conta dessa maior amplitude de utilização que o NFT pode adotar. E, finalmente, os tokens de pagamento, que funcionam como meio de pagamento, efetivamente, e geralmente são os tokens utilizados para as criptomoedas. É o padrão de tokenização, que a gente chama, né, que é o padrão de certificação que as criptomoedas vão seguir, justamente porque essas criptomoedas são utilizadas efetivamente como meios de pagamento, como meio de representar valor nesse universo. Então, o NFT, em síntese, e aí para terminar a nossa recapitulação com relação a esse conceito, eles vão, justamente por atribuírem uma propriedade, atribuírem essa característica de individualidade a uma pessoa específica, a um bem insubstituível, vão ser únicos, justamente pela característica da infungibilidade. Eles vão ser naturalmente e por definição escassos, porque quando você diz que um bem é de uma única pessoa, você torna ele escasso no mercado, e é justamente isso que atribui mais valor a esse bem infungível. Vão ser duráveis, pelo menos pelo período de tempo dentro do qual o blockchain estiver ativo, a não ser que todos os servidores se apaguem em todos os lugares do mundo onde eles estão conectados para deixar o blockchain ativo, os NFTs vão continuar existindo. Então, eles não são perecíveis, eles são duráveis por conceito também. E são extensíveis, porque você consegue transferir a propriedade, você consegue transferir o NFT, que, de novo, é um certificado de propriedade, para uma terceira pessoa, para uma terceira empresa. Os NFTs, portanto, vão corresponder à versão autenticada digitalmente do bem. Então, é a mesma coisa que você tivesse uma figurinha de um jogador de futebol, ele vai lá e assina aquela figurinha dele de futebol. Só você vai ter isso, vai ser necessariamente uma versão autenticada. A diferença é que quando você faz isso com um NFT, é como se o NFT representasse a assinatura do jogador de futebol na foto dele no blockchain. Então, isso que vai tornar esse registro um registro digital de propriedade. Digital porque vai ser no blockchain, e de propriedade porque ele vai atribuir a localização desse bem a uma pessoa específica. O NFT, portanto, então, rememorando o que eu havia falado antes, é esse código de identificação exclusivo, que é a característica decorrente do token, e ele vai ter uma chave privada. Então, a pergunta que vocês poderiam me fazer é, beleza, ele vai ficar lá com um certificado que eu não sei ler, porque vai estar programado lá dentro de um dos padrões de programação do Ethereum. Como é que eu vou saber que ele é meu? Porque tem uma chave privada. Inclusive, uma das grandes discussões que a gente tem hoje é que é o seguinte, quem comprou Bitcoin lá no momento que o Bitcoin começou a ser comercializado, lá em 2005, 2009, o pessoal criou a sua senha, só que essa senha ela não pode ser resetada, porque ela é única e não tem uma autoridade central que possa resetar para você, não tem TI que possa resetar para você, essa chave é única, privada, indivisível. Então, quem esqueceu a sua senha naquela época perdeu o seu investimento, o Bitcoin subiu de valor imensamente, não conseguiu vender, perdeu esse dinheiro. Mas a questão é de propriedade individualmente sua e só você tem acesso a ele, porque existe uma chave privada que só você tem acesso. A diferença é que o que vai dizer para você que você é o proprietário é essa chave, o que vai dizer para a rede que você é o proprietário são os metadados registrados lá no blockchain e que vão distinguir o NFT aposto no bem infungível que você comprou lá, que você que é o dono daquele bem. E aí o NFT é utilizado necessariamente para colecionáveis digitais, mas pode ser utilizado para outros fins. Então, a gente sabe dos CryptoPunks, que é aquela coleção que já cresceu de valor muitas vezes, e aí várias pessoas têm uma parte dessa coleção. Então, os NFTs eles são muito utilizados para isso. E o que confere segurança e acaba sendo um investimento que chama a atenção é porque os NFTs, justamente por conta dos padrões de tokenização que eles seguem, tem o sistema de segurança chamado de MetaMask, que é vinculado ao Ethereum e que é como se fosse um cofre de identidade seguro. Então, ele fornece uma interface para o usuário, que é aquele que é o proprietário do NFT, que permite o gerenciamento da sua identidade e assinar as transações. Então, é uma facilidade do Ethereum, essa plataforma de segurança, que é como se fosse um assinador digital. Permite verificar a sua identidade, você fornece a sua chave e ele garante, com muitas aspas,
a transação no que diz respeito à criptografia e em relação ao bem que você está adquirindo. Então, isso é NFT. É um certificado digital que atesta a propriedade de uma única pessoa a um bem infungível numa plataforma digital e que é uma forma de responder à escassez dessa nova cultura que a gente tem de viver no digital e de ter novas oportunidades de investimento. Até aqui tudo parece muito bom, parece muito seguro e parece que está mais ou menos organizado, pelo menos no que diz respeito ao Ethereum. Mas, na verdade, tem muitos impactos jurídicos decorrentes da compra e venda de NFTs e que, por sua vez, justificam a necessidade de regulação no mesmo sentido daquilo que eu comentei no início da apresentação. Então, eu vou trazer aqui alguns impactos jurídicos, e o primeiro deles é a questão da hospedagem de dados. Quando eu falei da durabilidade do NFT, eu falei que os servidores precisavam estar ligados a todo tempo. E, como vocês devem saber, o blockchain ele é uma coisa eletrônica e ele precisa estar ligado na tomada, por meio de vários computadores que ficam ligados 100% do tempo em vários lugares do mundo. Inclusive, uma das questões que se discute muito hoje no conflito da Rússia e da Ucrânia é que a Rússia é uma das maiores mineradoras, que a gente chama, do blockchain do mundo, ou seja, é um dos países com maior potencial energético para manter todos esses servidores ligados. Acontece que, como eu mencionei, se existe uma falha, é óbvio que não vai ser a falha de um computador, mas se tiver uma falha, pelo menos regional, em relação a determinados servidores que mantêm o blockchain ativo, e se o seu NFT está vinculado a um blockchain que sofreu uma falha de energia, ou que teve uma oscilação, ou que teve qualquer problema relacionado à hospedagem, ou seja, ao servidor onde esse blockchain está armazenado, é muito possível que o seu registro seja excluído. Quer dizer, aquele lugarzinho, aquele certificado que estava registrado no servidor deixe de existir por conta dessa oscilação de energia. Então, pode ser uma falha de energia, pode ser uma oscilação de offline, online momentânea, mas o link que vincula, e lembrem, o blockchain é uma série de bloquinhos, né, que são conectados por links digitais de programação, e são nesses links que o NFT fica registrado, que ele fica preso. Se houver uma quebra desse link, ele se desvincula do resto da rede, e a rede, o blockchain, deixa de reconhecer aquele certificado. Então, você vai deixar de ser proprietário, como se o registro físico do seu imóvel fosse queimado, ou ele deixasse de existir lá no registro de imóveis. Então, esse é um dos primeiros impactos jurídicos. Você pode simplesmente perder o seu NFT por uma falha do servidor ou de uma hospedagem de dados. Diga lá, Denise. Cecília, e o backup? Não tem backup. Não tem backup. Assim, algumas... porque, assim, demanda muito energia já manter o blockchain ativo. Existem alguns blockchains que mantêm mecanismos de segurança. O próprio mecanismo da Ethereum, eu sei que tem alguns mecanismos de segurança para evitar ao máximo que esse tipo de falha aconteça, mas eu não tenho conhecimento de um sistema próprio de backup, como se fosse um sistema da AWS, da Amazon, por exemplo, e que mantenha todos os seus dados lá que você mantém no sistema de armazenamento da Amazon, garantidos, pelo menos em certa medida. Então, justamente por isso que é um risco. Tá. Que risco. Uau. Assim, é difícil de acontecer. É difícil de acontecer uma falha generalizada ou com muitos sistemas. Porque, assim, o que geralmente acontece, e assim, aqui eu estou entrando numa seara que já extrapola meu conhecimento de advogada, mas, assim, o que os técnicos explicam de engenharia de computação é que existe um gap ali de alguns segundos em que os dados migram de um servidor para o outro. Só que nessa migração, que viabiliza uma certa noção de backup, pode-se perder alguma coisa. E em se tratando de um código, se você perde uma parte do código, ele pode deixar de identificar você como proprietário perante a rede. Então, a questão aqui é custo, né? Porque a possibilidade existe um espelhamento em tempo real, então isso não condiz. Então, o que se fala, no caso, é custo, né? Por isso que... Sim. Tá. Tem alguém de TI aí? Tem. Assim, a mineração de criptoativos, né, que, como eu falei, é esse processo de manter o blockchain ativo e essa verificação constante
de quais registros foram feitos e estão sendo feitos continuamente no blockchain, ela é muito rentável. Então, os operadores do blockchain ou da Ethereum pagam pessoas para ficar lá nessa casa, minerando o blockchain que a gente chama, né? Ficar fazendo esse processo de verificação contínua. Então, assim, é um processo que agrega muito valor para quem trabalha nesse meio e sabe fazer. Então, o risco aqui não é altíssimo, porque tem muitas alternativas nesse meio de tecnologia, mas é um risco médio e relevante do ponto de vista de quem está investido nisso. Mas tem muito dinheiro envolvido também, tem muita gente que sabe o que está fazendo envolvido nisso, mas, de novo, é um risco significativo. Eu pergunto isso que eu trabalho com dados, né? E eu verifico, assim, a perda é bastante perceptível, dependendo do tipo de tecnologia que você utiliza. Então, realmente, eu achei interessante sua fala. Obrigada. Imagina. Só um comentário aqui da Natália, que ela está falando, fora os impactos ambientais da mineração. Isso aqui, a maioria utiliza energia renovável também. Então, tem um impacto, mas a maioria está utilizando energia renovável atualmente. Eu vou ver se eu acho aqui um artigo da Tatiana Revoreto que ela fala sobre isso. Que muita gente fala assim, os bitcoins vão acabar com o planeta, a blockchain vai acabar com o planeta, e não é bem assim. Então, eu vou ver se eu acho aqui o artigo e mando aqui para vocês no chat. Obrigada, Thaís. E assim, não querendo botar mais muita lenha na fogueira, mas entre os maiores mineradores de blockchain e criptomoedas é a Rússia e o Cazaquistão, que são países que não são, assim, muito interessados em energia renovável. Mas, de toda forma, eu concordo e realmente é exatamente isso. Muitas das empresas que estão atuando nessa frente buscam esse interesse para energia renovável, e um dos pontos que a Rússia realmente sustenta, que eu, inclusive, vou trazer um pouco mais para frente, é que eles têm muito excedente energético. Então, também é uma forma de, a partir disso, utilizar esse excedente para fins de mineração. Mas, de toda forma, é exatamente isso. Seguindo aqui, outro impacto jurídico, e aí seguindo um pouco na linha do que eu estava conversando com a Denise, é a questão da produção de dados, né? Porque uma das características, e que é o que realmente dá importância e utilidade para o NFT, é o fato de que o registro que você faz no blockchain, e isso não é exclusividade do NFT, mas de qualquer criptoativo, ou seja, qualquer ativo que você fixa no blockchain, é imutável. Então, você não vai conseguir eliminar informações ou retificar informações. E aí, o impacto jurídico que isso tem diretamente, que, como vocês devem saber, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, dentre outras tantas legislações em vigor nessa matéria no mundo, especialmente o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, assegura uma série de direitos aos titulares de dados, né, as pessoas físicas às quais os dados pessoais se referem, uma série de direitos, dentre os quais estão direitos à eliminação dos dados e à retificação dos dados. Então, só para fechar aqui, antes de eu passar a palavra para a Thaís, e para fechar o racional aqui, o fato é que você não vai conseguir fazer isso, você não consegue eliminar o seu registro blockchain, você consegue fazer um novo registro, reportando para o registro anterior, por meio, muitas vezes, do smart contract que viabilizou aquela operação, dizer que, olha, o meu nome que está lá naquele smart contract inicial de compra e venda daquele NFT não está correto, né? Não é Cecília Capito, é Cecília Coutinho. Então, eu consigo fazer um novo registro. Mas isso pode ser compreendido como um descumprimento da legislação de proteção de dados em certa medida, por não viabilizar, pelo menos de acordo com o que refere a legislação brasileira, um fácil exercício do direito pelo titular, nesse caso de retificação e eliminação. Diga, Thaís, desculpa. Imagina, porque o Júlio trouxe aqui. Júlio, você trabalha com o quê? Se quiser, pode mandar aqui no chat. Que o Júlio ele mandou aqui. Para não perder a NFT, há mecanismos para armazenamento fora da rede de blockchain, cold wallets. Basicamente, você consegue salvar seu NFT em um pendrive desligado da rede. Aí o Vitor fez uma pergunta muito interessante, mas ele seria reconhecido como certificado, Júlio? Não seria uma mera cópia do certificado? E aí ficam para vocês aí especialistas dessas dúvidas. Júlio, se quiser ligar o microfone para comentar um pouquinho, pode falar. Assim, do meu ponto de vista, o que seria muito provável que seria uma cópia do certificado. Porque aí a gente volta para o conceito. O conceito de blockchain e que, vamos lá, considerando que não existe uma autoridade central, não existe legislação, não existe uma forma automática de reconhecer eficácia perante terceiros, essa eficácia, ela só existe porque todo mundo que está na rede consegue ver o registro que todo mundo fez, e esse ver o que todo mundo fez é o que dá legitimidade.
se todo mundo não está vendo o que você fez, então se todo mundo não está vendo o seu certificado, para fins de legitimidade na rede, você não existe. Então, pelo conceito, pelo que me parece, você não teria legitimidade perante a rede do Ethereum. Agora, podemos discutir, né? Não sei. E aí vai caber de novo, a gente volta para o ponto da regulação, né? Como que isso vai ser visto, mas é uma excelente alternativa. Né? Eu concordo com a Cecília nessa questão. Ó, o Vitor está mandando assim, fazendo uma metáfora um pouco infantil, é uma cópia autenticada de um documento em papel, me parece. É o que eu entendo também. Porque se não tem mais todo aquele registro, que um dos diferenciais que a gente até comentou ontem, que foi do direito de sequência, só é possível a gente fazer esse direito de sequência da lei de direitos autorais, mas sendo contratual, não pela lei. Justamente porque a gente consegue identificar quem que colocou na plataforma, quem que vendeu para quem, quanto que fulano pagou. Então, acaba com essa cadeia e eu concordo com a Cecília nesse sentido. O Júlio não ligou o microfone. Se quiser mandar aqui, Júlio. Ó, Daniel falou, mas em caso de perda da parte do código, seria um indício de prova, ao menos. Será que estou entendendo? Pode ser que sim. Perda do código seria um indício de prova. A gente sempre faz as metáforas com o universo tradicional, né? A gente sempre busca para o universo tradicional, assim. Eu tenho para mim que qualquer possibilidade de você ter a cópia de algo que é meramente o certificado gera essa insegurança, ou não gera uma segurança, né? Como vocês colocaram. Eu só não sei, Thaís, se a gente pode fazer uma comparação totalmente linear com o direito de sequência, né? Eu não sei se você estava ontem, quando eu estava comentando sobre isso, que a gente fala que não é um direito de sequência legal, é um direito de sequência contratual. Então, quem colocou na plataforma sempre vai receber um percentual da venda, e isso está definido lá no Smart Contract. Então, normalmente é de 10%. A lei de direitos autorais vai falar de 5%. É que uma das grandes problemas do direito de sequência é exatamente alcançar o caminho, né, da obra. Exato, e que com o NFT a gente consegue. Nesse sentido, tem um paradoxo, não sei se vocês repararam, qual é o paradoxo? O NFT, por essa possibilidade da gente identificar o caminho e certificar esse caminho, ele, por essa razão, ele é menos afeito, por exemplo, à lavagem de dinheiro, né, numa primeira leitura. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser um caminho de uma lavagem trazida do mundo não digital, né, para o digital, porque exatamente por essa ausência de regulação e etc. Bom, enfim. Ontem até falei identificar quem é a pessoa, né? Claro. Quer dizer, você consegue identificar. Sempre foi um problema, né? E já deixa eu falar a frase que eu sempre falo, que eu ouvi de um dos integrantes da OMP, que é o Apple, que é da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Eu vou lembrar o nome dele aqui e eu mando aqui para vocês. Mas que ele fala, o NFT garante a origem da obra, ele não garante a originalidade. Então, não pensem que porque a pessoa colocou lá, ela tem direitos autorais sobre aquela obra. Pode ser que não. Mas vamos discutir isso na aula da Tatiana e na aula da Paula. Era só para vocês já gravarem essa frase, porque eu sei que muitas pessoas acham que, então quem colocou é o autor. Não, nem sempre é o autor. Tá? O Júlio está explicando aqui. Isso é um problema para o autor, né? Com certeza. É um problema. Aliás, e até porque não dá para pagar, né? Então, se alguém colocou na rede, não dá mais para pagar, não, é imutável. Então, vai ter que transferir para o autor, vão ter questões jurídicas aí. O Júlio está explicando aqui no chat, ele está falando, você pode exportar novamente para a rede e o NFT tirado da rede vai ter todas as informações, como as chaves públicas, e que serão revalidadas na rede. Isso também é feito com Bitcoin. É muito comum tirarem da rede, para evitar problemas de TI, hackers, etc. E depois é possível importar de volta. Basicamente, é como ter dinheiro físico e colocar num banco. O banco vai validar o dinheiro físico como sendo de uma determinada pessoa, assim como o NFT. Tecnicamente é viável. Agora, em termos jurídicos, é algo interessante de se discutir, mas entendo que o NFT terá a comprovação da propriedade através das chaves públicas. Muito bem, Júlio. Gostei da explicação. Agora, isso acontece? Isso é importante a gente saber, né? Isso acontece, Júlio? Isso vem ocorrendo? Júlio, fala com a gente. Oi.
De exportar, sim. A Cold Wallet, basicamente, é o MetaMask, a gente chamou de Hot Wallet, né, que é online. E para ter mais segurança, o pessoal usa a Cold Wallet, que basicamente é um pendrive que você exporta. Então, se você basicamente cria uma NFT e quer vender lá na frente, não quer divulgar, etc., você pode simplesmente guardar e depois divulgar lá na frente. Que aí possivelmente pode até valorizar. Né? É um mecanismo de proteção. Extrair da rede, guardar, digamos assim? Isso, exatamente. Olha. É um código, né, basicamente. Né? Ele está vinculado à rede, então por isso que consegue revalidar. Como é que você faz mas é isso, né? Você precisa revalidar, você precisa botar de volta. O fato de você manter fora... Sim, aí ninguém vai saber que esse caminho de volta. Exatamente, você precisa fazer o caminho de volta. Tem que fazer. Verdade. Ó, o Augusto está perguntando aqui, ele falou assim, tendo em vista que não garante a originalidade, é possível ter uma obra duplicada? É sim, Augusto, é super possível ter uma obra duplicada, triplicada, quantas vezes as outras pessoas quiserem. Por exemplo, em jogos de videogame, vários players podem comprar a mesma skin. Quando a gente está falando dos jogos de videogame, vai depender da plataforma também. Mas você pode ter, como que fala? Quando você faz várias edições de algo, tem o número certo, Vitor, me lembra a palavra. Né? Número de série, E aí você comprar o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, você pode ter vários NFTs, os mesmos, com a mesma origem, só que várias séries daquele NFT. Tá, Júlio? Augusto. Isso, volume 1, volume 2, isso mesmo, Augusto. Isso. Não, mais ou menos, né? Não é volume 1 ou 2, são séries como... Pensa, como artes plásticas. Como foram... Serigrafia. Você tem uma série de 20 obras que são uma serigrafia de um artista plástico. Aí ele faz uma série de 20. O valor dele, entre aspas, né, Thaís e Cecília, ele diminui, digamos assim, porque ele tem 20, não se pode dizer isso, né? Mas ele tem 20 exemplares únicos de uma obra que é uma serigrafia. Era exemplar que eu ia falar. Porque aí quem tem o primeiro tem o melhor exemplar, quem tem o primeiro. E funciona dessa forma também. Mas eu não vou ficar entrando muito nesse assunto com vocês, porque a gente vai ter a aula da Tatiana, eu não vou ficar dando spoiler, não. Então, no dia da aula da Tatiana, a gente discute mais. É só isso que o Augusto está perguntando aqui. Cecília, pode retomar, desculpa aí, a bagunça. Vamos lá, imagina. Não, maravilha, sobre isso. Importante que a gente discuta, eu acho que isso é o mais importante. Então, vamos seguir. Outra questão que eu queria levantar aqui a título de impactos jurídicos é a questão dos smart contracts, né? A gente já falou várias vezes a nomenclatura smart contract, mas toda a questão e toda a comercialização do NFT parte da existência de um smart contract que fala, ao menos genericamente, da relação de direitos e deveres que decorre daquela compra. Então, pelo menos que fulano de tal comprou o NFT da outra pessoa e que a titularidade desse NFT vai passar para a pessoa X. E é justamente essa característica deles serem registrados diretamente no blockchain que viabiliza os smart contracts, essa característica da auto-executabilidade. Então, você consegue, por exemplo, distribuir royalties por conta daquela venda em razão dessa característica da auto-executabilidade. E aí, aqui, só para trazer um conceito de smart contracts, para a gente não ficar só na descrição da questão do problema que a gente traz em relação a ele, o smart contract, como eu falei, ele é um protocolo de blockchain, então ele vai continuar sendo um registro no blockchain, a diferença é que ele vai ter um código aberto e não uma chave fechada, isso quer dizer que ele vai ser público, as pessoas vão ter acesso a esse protocolo que foi registrado lá e vão saber, portanto, quem comprou e quem vendeu. E ele vai ser utilizado para diversos fins, para compra e venda de moedas digitais, para compra e venda de NFTs, dentro de certas condições, e ele vai ser permanentemente registrado, de novo, como um token, então, um daqueles padrões que eu comentei no início, dentro do blockchain. E é isso que viabiliza a compra e venda de NFTs. O impacto disso é que eles não têm validade legal, pelo menos não a princípio, porque o smart contracts, pelo menos na nossa realidade brasileira, se a gente for pensar, não existe previsão de smart contract no Código Civil, ele não segue necessariamente as regras do Código Civil e, a rigor, ele nem precisaria seguir, porque ele não seguiria os mesmos padrões de realidade, então não sei se a gente poderia sustentar, em relação ao smart contract, os mesmos requisitos de validade que a gente requer e demanda para um contrato que a gente celebra no mundo real, não digital, por assim dizer. Então, é muito difícil que, se você tiver um problema em relação a determinado smart contract que você assinou, então, de novo, a gente volta para aquele escândalo do OpenSea que eu falei no início.
você não ter recebido o valor que era devido a você por conta da venda daquele NFT, você não necessariamente vai conseguir executar esse smart contract judicialmente, dizer para o juiz estadual que, olha, eu não recebi o valor que eu deveria receber, embora meu smart contract cunhado lá no Ethereum dizer que sim. Então, aqui eu não tenho uma resposta para dar. A questão é que a gente tem muita incerteza em relação a como a gente vai tutelar os efeitos que decorrem desses smart contracts no mundo não digital. Mas, de novo, a gente volta para toda aquela noção de eficácia da plataforma em relação a terceiros, porque todo mundo está usando e todo mundo dá legitimidade em relação a esse uso conjunto e público. Então, é isso que dá legitimidade na prática, mas a validade legal ainda é questionável. Eu mencionei também como decorrência dos smart contracts a questão dos royalties, né? Então, vamos lá, você consegue vender uma determinada obra de arte, você quer prever lá no seu smart contract que você vai receber uma porcentagem toda vez que aquele NFT for revendido. Então, eu criei o Beeple lá, criou aquela obra com todas as fotografias de todos os dias de um ano. Ele, toda vez que essa obra for revendida, toda vez que essa obra passar para a propriedade de um outro terceiro, ele vai receber uma porcentagem. Aí a característica da autoexecutabilidade do smart contract que eu mencionei viabiliza essa transferência de valores. Agora, o impacto jurídico que isso tem é que os pagamentos desses royalties de revenda podem não acontecer. E aí, de novo, a gente volta por um problema de automação da plataforma ou por um problema do smart contract. E aí a gente não conseguir exigir por meio da execução do contrato no mundo não digital ou por meio de uma execução judicial desse contrato, que a gente nem sabe se poderia considerar como título, por exemplo, para fins de processo civil, no mundo real e exigir esse pagamento. Então, mais um impacto jurídico decorrente do NFT. Outra questão é a questão de propriedade intelectual, que eu não vou entrar a fundo, eu sei que a gente já acabou discutindo um pouco isso, mas vai além da questão do direito de sequência, né? É o que a Thaís trouxe, e essa frase é excelente, que é o fato de que a propriedade é sobre o certificado digital e não necessariamente sobre o ativo em si ou dos direitos de propriedade intelectual do trabalho. Então, de novo, lembrar aquela ideia que eu trouxe respondendo afinal, o que é o NFT, que é o fato de que o NFT é um certificado digital. Então, você vai ter a propriedade sobre esse certificado digital e a rede vai entender que você é o proprietário dele. Então, aqui existem, os impactos jurídicos se referem a várias restrições legais relacionadas ao trabalho protegido por direitos autorais. Então, não saber exatamente quem é o autor ou como garantir que aquela pessoa que publicou o trabalho no OpenSea ou no Rarible ou em qualquer outro meio de compra e venda de NFTs é de fato o autor, e se ele não é o autor, se ele está legalmente, se ele é legalmente capaz, por assim dizer, para fazer a venda desse produto, e quais seriam as responsabilidades em caso de violação às regras de propriedade intelectual. Então, como responsabilizar a pessoa que vendeu indevidamente a minha obra sem a minha autorização prévia? Né? Não tem resposta para isso de novo. A gente não tem uma regulação que tutele isso, a gente não sabe qual direito seria a princípio aplicável. Então, de novo, um impacto diretamente atrelado à API. E, além disso, até que ponto o vendedor NFT vai lucrar com o trabalho subjacente sem a permissão do artista. Então, a gente volta para o ponto inicial que eu mencionei, que é a incerteza com relação a ter ou não autorização, e o que a gente tem de certeza jurídica hoje são os termos de uso. Então, a minha recomendação, e é o que a gente tem visto na prática, é sempre ter muita atenção aos termos de serviço, aos termos de uso da plataforma que você está utilizando. Por exemplo, a Christie's, que é uma casa de compra e venda que já tem a sua plataforma no blockchain aberta e foi a que vendeu a obra do Beeple, por exemplo, tem termos de uso muito bem escritos, muito confiáveis e que permitem uma certeza jurídica um pouco maior. Então, isso é um ponto de atenção. Além disso, a proteção ao consumidor, que eu também já adiantei de alguma forma quando trouxe os exemplos no início da apresentação, que é o fato de que o consumidor não tem, aliás, voltando um pouquinho, né, que o NFT, para fins, por exemplo, do nosso CDC, pode ser considerado um produto, né, porque ele vai ter uma natureza essencialmente material, ele vai representar um valor X, independentemente de ser um valor em criptoativo, mas a questão é que aquela pessoa que comprar este produto vai ser considerado um consumidor, pelo menos para fins da lei brasileira. E aí, o impacto jurídico que decorre disso, primeira questão é a falta de informação, então a gente não consegue garantir o direito de informação que o nosso consumidor no Brasil teria do ponto de vista do CDC, a gente não consegue garantir que o consumidor vai ter acesso a esses termos de uso ou que esses termos de uso são de fácil compreensão, até mesmo porque a grande maior parte é em inglês. Então, como é que a gente conseguiria comprovar um direito efetivo de informação no Brasil? Além disso, a legalidade dos recibos digitais, procedimentos antifraude, lavagem de dinheiro, transparência,
não ter uma instituição que garanta essa transação. Então, se tiver qualquer problema nesse meio da transação, um ataque hacker, uma instabilidade de sistema, uma quebra de segurança, o consumidor não tem uma proteção efetiva em razão da sua condição ante a relação de consumo. Tem 2 perguntas aí, não sei quem levantou primeiro, se foi o André ou se foi o Vitor. André. Não, na verdade, é só um comentário. Além de todos esses pontos, também tem a ausência, a possibilidade da tutela estatal, né? Porque, Exatamente. como já falou diversas vezes, não tem como resguardar, garantir, assegurar. Até o TJSP, acho que foi em 2017, ele começou a adotar a teoria de que era, sim, executável, na teoria poderia, sim, penhorar criptativos, criptomoedas, até que chegou 2019, 2020 e falou, tá, na teoria, ok, a lei não veda, mas na prática isso é impossível, tanto é que começou a haver uma enxurrada de decisão vedando porque não tem a quem recorrer para isso. Então, esse é outro grande problema dos criptativos, não só dos NFTs, né? Não, excelente. Eu vou falar sobre isso especificamente, eu vou falar agora na sequência dos desafios regulatórios, e você antecipou perfeitamente. Esse é um dos principais pontos, que é a falta de ter uma autoridade centralizadora. É exatamente isso. Diga lá, Vitor. A minha dúvida é em relação a esse tópico sobre relação de consumo, porque quando a gente imagina algumas plataformas onde é possível comercializar o NFT, como o OpenSea, verificando somente uma plataforma. Lá você tem diversos desenvolvedores, diversos artistas comercializando o NFT, e muitos dessas pessoas não podem ser enxergados como fornecedores, de modo a caracterizar uma relação de consumo. Então, eu sei que haveria, por exemplo, o caso da Adidas, o NFT vendido em metaverso, aí sim, relação de consumo, mas, em regra, a gente pode uma relação civil, correto? Ainda mais quando você tem um artista comercializando. A plataforma, o OpenSea, ela só é um meio, como o Mercado Livre, como alguns marketplaces. Não necessariamente ela é necessariamente um fornecedor a ponto de caracterizar uma relação de consumo, correto? Correto. De novo, é uma questão de interpretação, e a gente está levantando aqui justamente uma questão que não fica clara no mundo real, né? Então, a gente pode, como você bem comentou, né? Ela pode estar, uma relação de consumo pode ser configurada ou pode não estar configurada. A questão é a gente ter certeza com relação a quem está do outro lado, e ter clareza com relação a isso, e especialmente o usuário ter clareza em relação a isso. E é por isso que uma das questões que eu vou sustentar aqui é que a regulação tem que cair não necessariamente em relação a quem está vendendo ou quem seria o fornecedor, no caso concreto, para fins de configuração da relação de consumo, mas recair justamente para quem está no meio, para aquele que a gente consegue identificar e que fica claro para o usuário. Então, vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas perfeita essa colocação. Nem sempre a gente vai ter configurado uma relação de consumo. Obrigado. O André levantou a mão de novo. Só mais um ponto. Essa questão aí dos marketplaces, eles têm... É uma discussão muito grande, né? Qual teoria que deve ser adotada, a finalista ou não, mas sei que a questão dos marketplaces, eles têm tido, ultimamente, decisões divergentes, se deve ou não enquadrar ainda que a plataforma seja uma mera intermediadora e para conectar os dois pontos, mas eu tenho visto aí bastante decisões, cada vez mais, que deve se enquadrar na cadeia de fornecedores. Então, e nesse caso, claro que não tem uma regulamentação vigente ainda, mas acho que para NFTs e criptos é o único meio, assim como os criptoativos, como a Binance ou outras exchanges, seria a única fórmula de conseguir regular esse mercado tão complexo e tão distinto da realidade. Perfeito. Né? Perfeito, exatamente. Mas para não dar muito mais spoiler do resto da minha apresentação, vou seguir aqui para a gente fechar as questões dos impactos jurídicos e aí a gente entra efetivamente na regulação. Então, outro ponto aqui que eu gostaria de levantar é a questão da gente não entender, pelo menos para fins de direito brasileiro, qual é a natureza jurídica do NFT. A gente vai considerar ele como ativo financeiro, ele é moeda, enfim, ele é um instrumento, ele é um meio de pagamento. Então, existe essa incerteza. E a questão é que hoje, pelo menos no Brasil, é possível, por exemplo, utilizar o NFT na integralização de capital social de sociedades empresárias, porque a gente consegue identificar o valor desse bem e, pelo menos para fins de sociedades limitadas, não existem maiores requisitos para fins de comprovação disso. Claro que, por exemplo, para sociedades anônimas, a lei das SA prevê um processo de avaliação e perícia prévia dos bens, mas, de toda forma, é possível fazer isso com NFT e o ordenamento jurídico brasileiro
enfim, prevê essa possibilidade. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente também. Então, o impacto jurídico é as partes que estão envolvidas, por exemplo, numa operação de M&A, ou as partes, os sócios que estão ali integralizando o capital social, reconhecerem esse ativo e, enfim, tomarem segurança com relação ao instrumento que eles estão utilizando. O direito brasileiro admite essa possibilidade, eles podem utilizar isso, o impacto jurídico vai ser, eventualmente, alguma flutuação de valor, alguma coisa desse tipo. E, para finalizar os impactos jurídicos, a questão da tributação de ganho de capital, a gente já tem aqui no Brasil duas instruções normativas da Receita Federal, a que hoje está em vigor é a 1899 da Receita Federal, e que já fala sobre a tributação do ganho de capital em cima de criptoativos. Então, não fala necessariamente sobre NFTs ou expressamente sobre NFTs, só fala da atenção em relação a esses ativos. Então, aqui eu já chamo a atenção desde já, antes de entrar nessa parte específica da apresentação, que é a atuação ativa e muito precisa da Receita Federal no Brasil, que, como sempre, interessada em pegar a sua parte do dinheiro, mas, assim, sem maiores piadas sobre o assunto. A questão é que a Receita Federal vem olhando a questão dos criptoativos e aí envolvendo criptomoedas em NFTs com muita atenção, já pelo menos há algum tempo, e consegue já traçar alguns parâmetros de regulação. E, por fim, os aspectos penais decorrentes do NFT, né? A gente até já adiantou na nossa discussão aqui, que é a possibilidade, e não é exclusividade ou privilégio do NFT, é o fato de que esse tipo de ativo pode ser utilizado para esquemas pirâmide, para lavagem de dinheiro, esquemas terroristas e assim sucessivamente, que é o que justifica alguns países terem uma abordagem um pouco mais proibitiva também em relação a isso. Mas, então, de forma geral, os impactos jurídicos são esses, sem prejuízos de outros, mas todos eles, eu acho que ficou bem claro das discussões que a gente teve até aqui, que todos eles são justificativas para ter regulação. Então, a gente vê que tem um impacto que decorre de uma questão específica e o que solucionaria esse problema na prática é a regulação dos efeitos negativos ou positivos desse aspecto dos NFTs e, de forma geral, dos criptoativos. Então, a regulamentação e a fiscalização é importante. Mas como? Né? E aí a gente enfrenta diversos desafios de ordem regulatória, que é o que a gente já antecipou de uma certa forma na sessão anterior. Então, a primeira questão é o que eu já comentei, que é a natureza jurídica do NFT, se é moeda, se é commodity, se é ativo financeiro. Uma das alternativas que a União Europeia vê, por enquanto, seria editar a Diretiva 2366 de 2015, que fala de serviços de pagamento e elenca quais são as formas de pagamento, e talvez incluir o NFT dentre as modalidades de pagamento e não necessariamente é conhecido como um ativo, né, como um bem, que na realidade esse certificado digital, ele é um investimento, ele representa a propriedade de um bem eletronicamente, ele não é um bem fungível como uma moeda ou como uma criptomoeda e que poderia ser reconhecido facilmente, né? Então fica aqui uma indicação e uma crítica ao mesmo tempo, mas de novo, o principal desafio regulatório é a gente ter uma noção pelo menos homogênea e semelhante com relação a qual é a natureza do NFT. Segundo desafio, e a gente também já falou sobre isso, é a falta de uma autoridade central que administre o blockchain e dê garantias aos usuários. Então, quer dizer, a gente não tem banco central, não tem CAD, não tem uma autoridade central que vá tutelar as relações entre as partes e que vá, por exemplo, ser um fundo garantidor de crédito, e que você vai perder uma parte do seu investimento, mas você consegue ter uma restituição do Banco Central, pelo menos em relação a uma parte. Você não tem isso, não tem como confirmar. E, assim, a grande questão para quem entende desse tema é que não se quer ter uma autoridade central. Uma das grandes vantagens é que você não consegue ter um intermediador. Então, de novo, voltando um pouco para esse exemplo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? O que agora muitos investidores estão falando, não, então vejam bem, é justamente porque o blockchain não tem uma autoridade centralizadora que as pessoas que tinham patrimônio investido em NFT, em criptomoedas, conseguem seguir tendo seu patrimônio. Porque, vejam, na Ucrânia estão congelando bens, na Rússia também. Então, assim, você está com dificuldade de acesso às suas contas administradas por bancos tradicionais, né? Ou mesmo por ativos digitais ou moedas digitais vinculados às autoridades centrais. Então, essa falta de autoridade central garante que o usuário ou que o investidor tenha acesso ao seu patrimônio e aos seus bens e consiga liquidar esses bens em outros países. Por exemplo, se você tiver um stablecoin, né? Que, para quem não conhece, são as criptomoedas que são lastreadas no euro, no dólar, e que são moedas estáveis, por isso stablecoins. Quem tinha patrimônio investido em stablecoin conseguiu converter o seu dinheiro investido lá para dólar, para euro, e conseguir aplicar em outro lugar e conseguir ter uma garantia de patrimônio. Então, isso é possível porque não tem um Bacen que diz, olha, o horário de câmbio do horário X ao horário tal, então se você não cumprir esse horário, você não vai conseguir converter a sua moeda
e assim por diante. Então, ainda que seja um desafio regulatório, quem investe nesse meio e conhece as vantagens do meio, não quer ter uma autoridade reguladora. Então, também tem esse contraponto. E, por fim, o último desafio regulatório aqui, de novo, de forma exemplificativa e não exaustiva, é que a gente tem esse desafio dos NFTs serem globais. Quando eu estava falando da questão de hospedagem, eu falei que os servidores estão instalados em vários lugares do mundo. E essa é a realidade. O NFT ele existe enquanto um padrão de tokenização global, e ele existe a nível global, ele não está restrito a um território, você não consegue comprar NFTs só nos Estados Unidos ou só no Brasil e assim por diante, mas da mesma forma a gente tem uma dificuldade de como tutelar isso a nível jurídico. Talvez daqui a pouco a gente tenha que discutir a necessidade de um tratado internacional, a exemplo de Convenção de Budapeste, por exemplo, para fins criminais, que consiga pelo menos tutelar uma cooperação internacional quanto aos efeitos negativos, né, do uso dessas moedas para fins de lavagem de dinheiro, para fins de esquemas terroristas, ou para fins de reconhecer a nível internacional, pelo menos para os signatários, a validade desse tipo de ativo financeiro para não entrar numa natureza jurídica em específico. E da mesma forma, já vou te passar a palavra, Thaís, e da mesma forma para evitar uma coisa que tem acontecido muito recorrentemente, que é a questão do law shopping, ou a arbitragem regulamentar e essa escolha aleatória de formas de resolução de conflitos. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente nos exemplos que eu vou trazer na parte de regulação em específico, mas se vocês pararem para analisar os termos de uso dos vários marketplaces, cada um tem uma forma de resolução de disputas e, por exemplo, o OpenSea colocou sua resolução de disputas na Câmara de Arbitragem de Vancouver às expensas do usuário. Então, assim, você tem um problema com o OpenSea, você vai lá pagar as expensas da Câmara de Arbitragem de Vancouver, que devem ser caras, eu imagino, você vai ter que pagar no dólar canadense, e assim, é complicado e você não tem muito como negociar. Então, de novo, é um desafio regulatório e talvez a gente tenha que discutir uma convenção a nível global que pelo menos estabeleça regras mínimas, e eu acho que a Convenção de Budapeste é um bom exemplo nesse ponto, mas assim, a Convenção de Budapeste existe há 20 anos e os mecanismos estão começando a ser implementados agora, então também é complicado falar isso a nível internacional. Diga, Thaís, desculpa. Só pegando um gancho sobre essa questão da regulamentação ser global, que a Clarice falou aqui no chat, que o problema disso é que para viabilizar, quando vocês estavam falando sobre direito consumidor, o problema disso é que para viabilizar o negócio, muitas jurisdições adotam a ausência de responsabilidade, salvo casos específicos por o intermediário. Então, é justamente essa questão aí de que precisa ser global, não dá para cada um decidir de um jeito. Até porque a maioria não está aqui, né, Cecília? A maioria das plataformas, a maioria está fora. Então, precisa ter uma regulamentação global mesmo. Exatamente. Mas, de novo, difícil, né? A gente pensa do ponto de vista das vantagens dos NFTs, a gente estabeleceu uma regra vinculante global, a probabilidade de ser um mecanismo efetivo, assim, é muito distante da nossa realidade, né? E acaba, enfim, afetando as próprias vantagens do mecanismo, né? Mas, de toda forma, acho sim que pelo menos uma regra básica seria importante ter, e acho que Estados Unidos e União Europeia, como agora aconteceu essa semana, estão começando a fazer e traçar estratégias de regulação, acho que já é importante, porque já dá um tom a nível internacional sobre o que está sendo pensado e que caminho seguir. Mas vamos lá. E aí aqui eu trouxe um exemplo, ó. Até tinha esquecido, mas é a questão da eleição de arbitragem. Aqui é o da NBA Top Shot, que também elege, que na verdade eu confundi, vocês me perdoem, não era o OpenSea, mas são os termos de uso do NBA Top Shot, que para quem não conhece é o marketplace da NBA especificamente, e eles criam NFTs de lances marcantes dos jogos, né? Então, todo final de jogo, eles montam os NFTs e vendem aqui nesse marketplace, você consegue comprar pelo marketplace online ou pelo aplicativo, e aí, assim, olhando os termos de uso, vocês conseguem ver, a arbitragem, ela é vinculativa, não é nenhuma cláusula escalonada, nem a possibilidade de opção de foro, é arbitragem vinculativa na Câmara de Comércio Internacional seguindo as regras do Centro de Arbitragem de Vancouver, e ali nos arbitration fees, each party will cover its own fees, cada parte vai ter que arcar com as suas próprias expensas, procedimento arbitral, e aí, claro que tem a exceção ali do árbitro entender que talvez você não consiga arcar com as custas, mas para isso você já tem que estar lá no Canadá, você já tem que ter pagado sua passagem de avião, você já vai ter que ter arcado com uma série de custos, fora aquele dinheiro que você já necessariamente perdeu para estar interessado nisso. Então, assim, a necessidade de uma regulação também vai nesse sentido.
E aí fica a pergunta, e aí voltando para o que eu já havia comentado antes, né? Quem que deve se sujeitar à regulação? E o que eu sustento aqui, o que parece mais razoável entre aquilo que vem sendo discutido nesse meio, é que a regulamentação deve ser aplicável àqueles que prestam serviços de intermediários, aos marketplaces, as crypto-wallets, as exchanges, quem opera criptomoedas, empresas de corretagem, né? Quem faz gestão de carteira. Por quê? Primeiro, porque é quem está mais visível para o usuário. Segundo, porque é aquele que a gente consegue ter uma noção de onde está instalado, onde está estabelecido, e a gente consegue atrair, pelo menos, uma questão de aplicabilidade regional de legislação de uma forma um pouco mais funcional. Porque se a gente for pensar do ponto de vista de quem está do outro lado, quem está vendendo ou quem está comprando necessariamente, mas especialmente quem está vendendo e que é de interesse do usuário, é muito difícil traçar essa relação. A gente já tem dificuldade de identificar se é uma relação de consumo ou não necessariamente. Então, conseguir regular todas as três partes envolvidas, pelo menos, sem falar de outras, nesse processo de compra e venda de NFTs e de criptoativos como um todo, e aqui eu já faço uma ressalva, né? Se utiliza muito os parâmetros regulatórios de criptomoedas, que já é uma discussão que já vem há mais tempo, como parâmetro para a regulamentação de NFTs. Então, aqui eu traço muito esse paralelo. Mas, assim, de forma geral, o que parece mais factível é a gente falar de regulação dos intermediários. E aí, os intermediários, eu vou trazer aqui alguns exemplos, são os marketplaces, essencialmente, para fins de NFT. Então, o Vive, que faz compra e venda de ícones da Marvel, especialmente, tem muitos contratos com a DC e vendem todos esses ativos e esses bens relacionados aos filmes e aos jogos. E aí, aqui, já vou trazer alguns exemplos dos termos de uso, né? Vejam que, assim, o Vive deixa bem claro que ele é um mercado que atua como intermediário para os usuários transacionarem, mas não é uma parte envolvida. Então, eles deixam bem claro aqui no item 2, que eles não são uma parte da transação. Qualquer interação entre você e outro usuário não é de responsabilidade da Vive. A Vive não vai ser responsabilizada por qualquer conduta irregular do usuário, não vai ser responsabilizado se aquele que colocou o NFT lá, colocou um NFT do qual ele não era titular. Então, assim, complicado. Ela já tira o seu de campo nos termos de uso, sem dar muito mais informação, mas não se responsabiliza. O Rarible, outro exemplo de marketplace. Aqui até tinha vídeo, mas não consegui colocar no slide, mas são NFTs bem interessantes. E assim, de novo, outro formato. Não é mais um termo de uso que você consegue acessar no site, você tem que fazer um download de um PDF. E aí aqui eu coloquei alguns prints para mostrar para vocês. Então, de novo, o Rarible segue a mesma linha do Vive, diz, não tem nenhuma garantia você não vai ter nenhuma garantia de que o bem é o único, original, que ele é um colecionável simplesmente por ele estar aqui no marketplace. Então, se você comprar o NFT, ele vai ser registrado lá no blockchain, você vai ter o registro porque vai ser um certificado digital. Mas, assim, o Rarible não garante. Então, você está seu próprio conta em risco, né? Então, o usuário pode ter a propriedade do NFT, isso vai ser garantido em relação à rede, mas o Rarible não se responsabiliza se não for. Então, de novo, aqui com relação ao usuário, os usuários e as contas, fica mais claro ainda do que no caso da Vive, né? Ele diz expressamente, o usuário é responsável por todas as questões relacionadas às contas, as suas contas do blockchain, as suas chaves, os endereços, tudo. Então, assim, o marketplace, de novo, não é responsável. E justamente isso que mostra como seria mais viável regular o intermediário, o marketplace, porque eles já fazem isso na autorregulação, só que eles fazem isso na autorregulação tirando o seu time de campo e tirando a sua responsabilidade. Mas por quê? Porque eles poderiam ser responsabilizados, porque a gente consegue identificá-los, porque a gente consegue submetê-los a uma jurisdição aplicável. E eles, inclusive, trazem uma cláusula de limitação de responsabilidade, né? Que eles só vão ser responsabilizados em relação aos serviços prestados dentro da plataforma. E assim, para quem não sabe, quando você vai fazer um NFT numa plataforma que permite que você o faça, como é o caso do Rarible, então você fazer o upload de uma foto, registrar com o NFT, então fazer o registro do certificado digital, geralmente essas plataformas, esses marketplaces cobram uma taxa para fazer esse registro. E no caso do Rarible, ele só se responsabiliza nessa hipótese, quando você pagou essa taxinha e tem como comprovar que você pagou essa taxinha e que foi paga necessariamente para a Rarible Company. Então, limitação de responsabilidade, fica muito claro esse processo de autorregulação que os marketplaces estão assumindo. Aqui, voltando para o Top Shot, para trazer mais alguns exemplos,
Aqui é o layoutzinho de como é a plataforma, então você consegue ir vendo quais foram os shots que foram cunhados para NFT, tem o valor em dólar, então você consegue comprar até mesmo em dólar o shot que você quiser, e aí aqui os termos de uso, né? E os termos de uso da NBA eles são melhores do ponto de vista da informação, porque eles fazem um resumo de tudo antes e estão disponíveis no próprio site, não precisa fazer download de nenhum documento, mas ele diz o seguinte, que essa aplicação, ela permite a possibilidade dos usuários comprarem e colecionarem esses showcases, né? Esses momentos do jogo no blockchain, mas assim, que o usuário tem que ler os termos de uso, porque a NFT não se responsabiliza por nada. E aí aqui tem esse trecho que eu achei ótimo dos termos de uso, que diz que tudo que for feito fora do Top Shot, ou que for feito fora dessa plataforma, que a NBA não tem nenhuma obrigação de indenizar o titular ou o usuário por qualquer perda, por nada. Qualquer transação que der errado, a NBA não se responsabiliza. Então, de novo, mostra que esses marketplaces são intermediários identificáveis que não vão se responsabilizar por qualquer problema que o usuário puder vir a ter, independentemente de todos aqueles impactos jurídicos que eu mencionei no início. Então, é isso. Já existe uma posição muito afirmativa das marketplaces em se isentarem de responsabilidade, e por isso que eu ressaltei no início. É uma preocupação que nós, enquanto advogados, temos enquanto verificar esses termos de uso, se eles estão de acordo com a legislação vigente, mas se a gente parar para pensar, também esses marketplaces não estão fazendo nada de errado. Eles estão regulando num ambiente que não tem regulação e que não diz para fazer de forma contrária, considerando ordenamentos jurídicos que nem reconhecem muitas vezes a existência deles. No caso do ordenamento jurídico brasileiro, a Receita Federal reconhece as exchanges para fim de tributação de ganho de capital e para fim de declaração de imposto de renda para quem aplica seu dinheiro numa exchange. Então, assim, é muito importante verificar os termos de uso. E aí, quando a gente fala de opções regulatórias, eu vejo pelo menos duas opções que partem dessa estratégia de regular a exchange, né? Então, o agente que vai ser regulado vai ser o intermediário. E partindo dessa premissa, a gente teria duas hipóteses. A primeira, que seria regular os NFTs junto com as criptomoedas, é mais ou menos essa a tendência que o Brasil está seguindo. Então, regular criptoativos, NFT, criptomoedas, etc., dentro do sistema que a gente já existe e regular os impactos que decorrem dessas relações essencialmente financeiras. Então, colocar lá, manter, por exemplo, aqui no âmbito brasileiro, a competência para regular isso para o Banco Central, ou para as autoridades que têm competência em cima disso, que é mais ou menos o que a União Europeia está tendendo a fazer. Ou uma segunda opção, que é criar, e eu acho que isso é menos, não me parece tanto a tendência, mas ainda é uma opção, regular os NFTs especificamente sob medida, né, e para os provedores de serviços de criptomoedas e tokens. E aí fazer uma legislação específica, então, que não fique vinculada tanto ao nosso sistema financeiro nacional, por exemplo, criando uma série de definições. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, mas seria uma legislação que trouxesse uma definição comum do que é criptomoeda, o que é token, o que é NFT, que traga regras a título de nível de governança organizacional, então, sobre segurança da informação e as regras que os intermediários têm que seguir, procedimento de custódia de ativos, e aí, de novo, isso volta para a segurança nacional, mas se atrela também a procedimento de reparação em caso de perda, sujeição à auditoria, que, claro, aqueles que fazem mineração de blockchain já conhecem o procedimento, porque a mineração pressupõe a verificação e auditoria periódica, mas se sugeriria também uma auditoria com uma certa frequência, obrigações de negócios, né? Então, muito relacionado à questão dos smart contracts, poderes específicos das autoridades competentes. Então, a gente não traria uma autoridade central para essa tecnologia, mas atribuiria uma competência regulatória de fiscalização para uma autoridade em específico, né? Seria assim, por exemplo, seria um pouco como é o caso da LGPD, criar uma lei geral em matéria de proteção de dados e atribuir para uma autoridade específica a fiscalização e aplicação de sanções em relação a essa matéria em específico. Mas, de novo, duas opções. E aí, para fechar a apresentação, já feito todo esse overview sobre o que são os NFTs, os impactos jurídicos, por que falar de regulamentação, né, e com todos os exemplos de termos de uso, pelo menos os marketplaces mais importantes, vou falar, então, para a gente fechar a apresentação, os modelos e perspectivas regulatórias, e aqui eu vou trazer um pouco sobre o que está sendo falado na União Europeia, falar um pouquinho sobre essas duas perspectivas regulatórias que saíram nas duas últimas semanas, e falar especialmente o que está acontecendo no Brasil. Então, vamos lá.
A nível internacional, a gente tem pelo menos 3 abordagens em relação à regulação e que, de uma forma ou de outra, se relacionam aos 2 modelos regulatórios que eu trouxe na sessão anterior da apresentação. A primeira abordagem é o que eu chamei de abordagem proibitiva, então, que é muito o exemplo da Rússia, né, que lá em 2014 baniu o uso de Bitcoin, muito nesse argumento da lavagem de dinheiro, de financiamento de terrorismo, esquemas de pirâmide, etc. Hoje a gente já sabe que o Banco Central russo, muito por saber dessa capacidade energética e de possibilidade de mineração, já está querendo, de certa forma, reconhecer a existência. Então, quem faz a mineração não faz necessariamente para comercializar, mas só para fornecer a hospedagem. A gente sabe que isso está mudando um pouco, mas, historicamente, a abordagem da Rússia foi proibitiva e por esse argumento de, muito provavelmente, afetar a capacidade do governo central regular o sistema financeiro. Mais do que nunca, a gente não pode esquecer que Rússia é Rússia, um país onde o poder central é muito centralizado no executivo, e o executivo não quer perder o controle sobre o seu sistema financeiro, então entende que admitir e regular um sistema financeiro paralelo, né, que seria um sistema financeiro baseado em criptomoedas, poderia tirar um pouco esse poder central do executivo e aí, enfim, acabar descentralizando o sistema financeiro, que não é bem visto pelo governo russo. Mas, de toda forma, recentemente saiu uma proposta do Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia sobre essa questão do excedente energético, que eu já mencionei, para tentar utilizar esse excedente para mineração. Mas é algo que já existe, independentemente dessa abordagem russa, que não existe a regulação e reconhecimento oficial do governo com relação à validade de uso de criptoativos. Uma segunda abordagem é o que eu chamei de entusiasmo prudente, que seria um reconhecimento da existência desses ativos e regulando paulatinamente, que é mais ou menos o que o Banco Central Europeu anunciou em 2015 com relação a como iria regular ativos dessa natureza. Então, a China vem, pelo menos desde 2013, seguindo uma estratégia publicada pelo seu Banco Central e pelo governo, que foi chamada de Notice to Prepare for the Risks of Bitcoin. Então, foi uma estratégia que visava, de um lado, incentivar o desenvolvimento da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, ir controlando o escopo de potenciais impactos, né? É importante lembrar que a China detém 50% do poder computacional na rede global de Bitcoin, pelo menos desde 2016, então é um país que tem muito poder em relação à hospedagem e ao funcionamento do blockchain, e é um país que vem tendo essa postura prudente, realmente, em relação a como regular essa matéria. E, por fim, tem uma terceira abordagem, que eu também já comentei, já antecipei de certa forma, que é a abordagem liberal dos Estados Unidos, né? Que é esse don't ask permission, don't ask forgiveness, né? Então, assim, não vamos regular, deixa fazer, depois que fizer errado, a gente vê o que acontece. E aí você pede perdão pelo que você fez, corrige os danos que você tiver que corrigir. Mas, então, essa abordagem inicial dos Estados Unidos foi só de dispor sobre o uso ilegal da tecnologia, né? Que foi exemplificado por esse ato, Financial Crimes Enforcement Network Guidelines on Bank Secrecy. Então, foi vinculado a obrigações vinculadas àquele primeiro modelo regulatório que eu trouxe na sessão anterior. Então, atrelar criptoativos como parte do sistema financeiro. E aí, os Estados Unidos previu nesse ato em específico como tratar os efeitos negativos do uso ilegal dessa tecnologia, dos criptoativos. Então, existem pelo menos essas 3 abordagens. Não regular, negar a existência, não vai funcionar no meu país, vamos ir regulando à medida que a gente vê que é necessário, ou não vamos regular at all, vamos deixar como está, e eventualmente, se tiver efeitos negativos e com impactos muito provavelmente na esfera penal, a gente regula os impactos penais para conseguir condenar, enfim, os agentes em havendo um processo devido e etc. E nessa mesma linha, em termos de abordagens de regulação, eu mencionei também no início, para a pergunta de alguém que eu já não me lembro o nome, mas que o Ethereum tem um diferencial e é por isso que o NFT existe essencialmente na Ethereum e surgiu lá, por conta desses padrões de tokenização, que é o que viabilizam a programação do smart contract de uma maneira ou de outra. Então, aqui eu também vou deixar isso como material adicional e para quem se interessar olhar depois, mas o que eu gostaria de ressaltar com relação a esses padrões de tokenização, que chamam Ethereum Request for Comments, é que é justamente esse padrão de tokenização que permite, por exemplo, no caso do ERC 994, a vinculação de um bem físico a um token digital. Então, você pode ir lá comprar o seu tênis da Adidas no meio cripto, ter o certificado digital desse bem, só você vai ter lá um determinado tênis, mas você pode receber esse bem em casa como correspondência do smart contract também. Então, é viável que você faça uma compra e venda com correspondência física
por meio de um NFT, não necessariamente você ter só o certificado digital. Também são os padrões de tokenização que permite que você tenha a distribuição paulatina dos royalties. Então, por exemplo, se você quisesse registrar o seu contrato de aluguel no Ethereum, você teria a garantia de que você receberia os royalties decorrentes daquele contrato, que seria o valor pago a título de aluguel, todo mês, em razão desse padrão de tokenização que o Ethereum permite. Então, esse aqui é uma outra abordagem regulatória, fazer com que os blockchains sigam um padrão de tokenização. E aí, para falar de União Europeia, eu falei no início que a União Europeia publicou ontem que o Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários da União Europeia publicou ontem o pacote legislativo para regulação sobre o mercado de criptoativos, que, na verdade, vai ser a futura diretiva de mercados de criptoativos, por isso ficou conhecido como MiCA, né? Ou MiCA, como vocês preferirem. Diga, Vitor. Você está no mudo. Desculpa te interromper, perdão. Imagina. Eu não entendi se você colocou como uma possibilidade de a rede permitir que ele seja utilizado como garantia, ou eu conduzi o meu pensamento equivocado. O NFT ser a garantia? É. Ou não? Pode ser. Não, mas não foi seria para essa questão de aluguel, você quer dizer? Isso, você falou em royalties e eu entendi como garantia. Não foi isso que você disse? Não, seria para distribuição do valor do aluguel, efetivamente, não para fins de garantir o valor que você vai pagar, mas para distribuir mensalmente o valor representativo, enfim, na rede cripto. Obrigado. Que parece que futuramente pode ser uma hipótese, sim, né? Sendo considerado um bem, pode ser uma garantia. Tá bom. Obrigado, desculpa. Exato. Imagina. Então, vamos lá. Com relação à regulação da União Europeia, o que essa diretiva, ou essa proposta de diretiva faz, e foi aprovada agora, é coordenar a abordagem regulatória da União Europeia. Então, não é que a União Europeia agora tem uma diretiva regulando criptoativos, não é isso. O que a União Europeia tem agora é um procedimento claro com relação a como eles vão regular a indústria cripto. Então, esse pacote legislativo fala sobre a estrutura regulatória dos serviços da União Europeia e como eles devem agir em relação a esses procedimentos de inovação. Então, ninguém vai impor obstáculos a essas novas tecnologias. Os países da União Europeia sujeitos a essa diretiva e a esse pacote legislativo não vão vedar o uso de criptoativos, pelo menos no ambiente comunitário, então, mas vão exigir daqueles que estejam provendo esse serviço níveis apropriados de proteção para o consumidor, mínimas garantias de integridade de mercado e estabilidade financeira. Então, vão seguir muito aquele primeiro modelo que eu trouxe, que parecia mais viável, e esse pacote legislativo da União Europeia confirma isso, que é atrelar os criptoativos dentro de um sistema financeiro já existente e tentar regular eles e as obrigações dos agentes do mercado dentro desse mercado financeiro já existente. Uma coisa importante é que esse pacote regulatório da União Europeia não inclui proposta para proibição da mineração Proof of Work, que é a mineração mais conhecida, que é o tipo de... Existem vários tipos de mineração, e aí eu não vou saber explicar cada um deles, porque é absolutamente técnico e também segue padrões de programação, mas esse padrão Proof of Work é o mais criticado, porque é o que mais usa energia. Então, para quem sustenta que o blockchain é muito contra as regras de sustentabilidade e de conservação e evitar as mudanças climáticas, esse seria o mais lesivo, vamos dizer assim. Mas, da mesma forma, o Proof of Work é o sistema de mineração mais efetivo, é o que é utilizado para o Bitcoin, por exemplo. Então, uma das grandes preocupações dos agentes econômicos atuantes da União Europeia é que essa proposta iria vedar isso e ela não faz isso, né? Então, foi por isso que ela demorou para ser votada, mas ela não inclui vedação a esse tipo de mineração. E, por fim, o que esse pacote de regulação busca trazer é uma garantia legal à indústria, pelo menos minimamente, para que os mercados de criptoativos possam se desenvolver na União Europeia, porque vai existir uma estrutura legal que vai regular pelo menos o básico de direitos e deveres para os agentes que trabalham com criptoativos, que vai definir como vai ser a regulação para esses criptoativos, que não estejam abarcadas pelas diretivas que já tratam de serviços financeiros. Então, quando eu falei daquela primeira modalidade regulatória, eu citei uma das diretivas que fala sobre os serviços de pagamento na União Europeia. Então, o que talvez vai acontecer na prática é que essa nova diretiva, que vai ser agora editada, vai alterar alguns dispositivos dessa diretiva já existente na União Europeia para incluir obrigações, ainda que gerais, e direitos e deveres regulatórios no que se refere a criptoativos. Então, notícia muito boa,
Não é, então, de novo, não existe diretiva já pronta sobre isso. O que existe agora é um pacote legislativo aprovado pela União Europeia para começar a legislar efetivamente sobre essa indústria, de novo, com essa perspectiva. Não vamos vedar, vamos entender como a tecnologia funciona, viabilizar o desenvolvimento dela, seguindo esses parâmetros. Tem que garantir minimamente a indústria e está dentro do sistema financeiro já existente. E, além disso, como eu também já havia mencionado, os Estados Unidos, o presidente Biden publicou na semana passada, no dia 9 de março, a Ordem Executiva de Garantia da Inovação Responsável em Ativos Digitais. Então, acaba inovando um pouco em relação àquela abordagem liberal que eu trouxe no início da sessão, que seria regular apenas os efeitos negativos. Então, aqui, o que, na verdade, o presidente fez e entendeu a partir dessa ordem executiva foi tentar assumir um pouco e bancar um pouco da responsabilidade de ter uma das maiores economias do mundo e entender que é importante falar, sim, de criptoativos, se não do ponto de vista de proteção do consumidor, o que é um dos aspectos vinculados a essa ordem executiva, mas de garantir, sim, a supremacia do mercado americano também em relação aos criptoativos. Então, essa ordem executiva traz várias seções e, dentro dos objetivos dela, ela traz 6 categorias diferentes e amplas, objeto de regulação, que vão ser analisadas a partir de agora. Então, da mesma forma que da União Europeia, essa ordem executiva que foi publicada agora não é a regulamentação ainda, o que ela é da mesma forma que da União Europeia, um pacote legislativo um pouco mais liberal do que o da União Europeia, mas que vai agora exigir de várias autoridades, especialmente aquelas vinculadas ao mercado e à concorrência, que apresentem relatórios à presidência e ao Congresso para que expliquem como que o mercado está enfrentando esses criptoativos, o que está sendo feito até agora. Então, nenhuma ação vai ser tomada a partir da ordem até agora. O que vai acontecer, sim, é a análise desses 6 itens específicos que foram elencados nos objetivos da ordem executiva, que eu vou falar no próximo slide. E aí eu queria só pontuar aqui o tweet que o Jeremy Allaire publicou na semana passada. O Jeremy Allaire, para quem não conhece, ele é o CEO de uma das maiores empresas que mineram stablecoins nos Estados Unidos. Ele é um cara muito atuante nessa matéria, e ele elogiou muito a ordem executiva publicada pelo presidente Biden, dizendo que era um momento esperado para aqueles que trabalham com cripto e com digital assets, especialmente nessa época de Web3, enfim, e rememorando ao início da internet, né? Então, é positivo, quer dizer que o mercado de cripto, pelo menos os stablecoins, reagiu bem à ordem executiva publicada pelo Biden. E aí, aqui, só para trazer um overview para vocês sobre quais são esses 6 itens que o presidente Biden focou na sua ordem executiva. E aí eu quis muito trazer isso porque é muito, como eu falei antes, é um parâmetro regulatório a nível internacional para outros países que também seguem um pouco essa abordagem liberal. Então, a primeira categoria da ordem é proteger os consumidores, investidores e empresas. Então, ainda que não seja para definir a existência de uma relação de consumo, a ideia da ordem executiva é que a futura regulação que for ser elaborada proteja os bens e os dados do consumidor, priorize a proteção da privacidade do investidor e, minimamente, dê garantias de que não seja como a gente viu nos termos de uso que estão em vigor hoje, pelo menos nos marketplaces que a gente viu, né? Que o usuário tenha que se responsabilizar absoluta e integralmente por tudo, que ele tenha alguma garantia em termos da sua privacidade, em termos da integridade dos seus bens. Da mesma forma, como eu mencionei, proteger a estabilidade financeira dos Estados Unidos a nível global. Então, é o reconhecimento de que não existe uma legislação que fale sobre criptoativos nacionalmente nem a nível global. Então, garantir que os Estados Unidos vai continuar tendo protagonismo, inclusive no mercado cripto global. Mitigar as finanças ilícitas, então, voltando aqui também àquele argumento da abordagem proibitiva, né, que os criptoativos seriam utilizados para lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, crimes cibernéticos, etc. Então, que essa regulação também traga instrumentos que aí vão diretamente ao encontro da premissa original dessa abordagem liberal dos Estados Unidos, que é regular os impactos negativos dessas tecnologias na prática. A quarta categoria é, de novo, diretamente relacionada ao objetivo 2, que é reforçar a liderança financeira dos Estados Unidos a nível global, garantir um acesso mais horizontal às stablecoins que são lastreadas no dólar, prevendo uma segurança jurídica maior em relação a esse processo, mas que também traz aquele questionamento em relação a como abordar isso na prática sem uma autoridade centralizadora, né?
Além disso, fornecer acesso a serviços financeiros seguros e de baixo custo. Então, a ideia dessa ordem é que que os criptoativos consigam ser uma forma de investimento para a população em geral e que não fique tão restrita a valores tão altos, mas que seja uma oportunidade de investimento seguro. E, por fim, apoiar os avanços tecnológicos. Então, o que o presidente Biden faz é reconhecer, por exemplo, uma ferramenta como a moeda digital de Banco Central, que, para quem não conhece, seria como vai ser o nosso futuro real digital, uma versão digital da moeda corrente. Não é uma criptomoeda, mas só uma correspondência digital dessa moeda. Então, reconhecer isso como uma dinâmica possível, especialmente para fluxos de pagamentos transnacionais e internacionais. Então, assim, de forma muito geral, a gente vê, a partir da União Europeia e dos Estados Unidos, um reconhecimento da importância desse mercado de criptoativos. A gente vê a indústria de criptoativos se manifestando, pelo menos nesse início, positivamente a essa regulamentação, pelo menos a nível de parâmetros mínimos, e é realmente importante para, se não regular todos os impactos jurídicos que a gente viu, pelo menos uma parte deles, especialmente no que diz respeito ao usuário, que é a parte mais afetada em relação à autorregulação que tem acontecido até hoje. E aí, para fechar, e aí aqui já indo para a parte final da apresentação, falar do que a gente já tem no Brasil, o que já existe, e deixar claro que a gente não está aqui partindo do zero. O Brasil, especialmente a Receita Federal, já está atenta a esse movimento dos criptoativos pelo menos há alguns anos, então já existem regulações no Brasil que falam sobre criptoativos. E aí, de novo, partindo daquela análise paralela das criptomoedas, que já chamam a atenção há mais tempo do que os NFTs necessariamente. Então, a primeira coisa que já existe no Brasil é, como a gente já discutiu, a Lei de Direitos Autorais, que garante, né, os direitos morais e patrimoniais sobre a obra do autor que criou, né, que o NFT vai integrar a reprodução à obra com uma assinatura digital do autor e as regras pré-programadas do criador. Não vou entrar tanto nesse ponto, porque eu sei que tem aula específica, só queria trazer a Lei de Direitos Autorais como uma lei que já existe e que fala sobre, pelo menos de forma geral, aos direitos que estariam atrelados ao NFT. Além disso, tem o ofício circular da CVM, número 1 de 2018, que fala, como eu já havia mencionado também na parte dos impactos, que os criptoativos podem ser caracterizados como valores mobiliários, em alguns casos, quando conferirem ao proprietário o direito de participação, parceria, remuneração ou o direito de voto. Então, aqui a gente estaria em uma daquelas hipóteses de tokenização que eu trouxe no início, que viabilizariam a correspondência de participação societária. E, por fim, o ofício circular 4081 de 2020 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que fala que as juntas comerciais podem registrar a integralização do capital social em criptomoedas. Então, se você quiser ir lá numa junta comercial e registrar e abrir a sua empresa e comprovar a integralização do capital, pelo menos de forma limitada, né, sem nenhum procedimento mais específico, a junta comercial é obrigada a aceitar, desde que você consiga comprovar a correspondência do valor. Além disso, o IBGE já divulgou um CNAE, né, uma classificação nacional de atividades econômicas específica para exchanges. Então, aqui, se você acessar o sistema do IBGE e verificar lá os códigos que vão constar junto do CNPJ das empresas, já existe uma subclasse específica para aquelas que prestem atividades de criptomoedas. Então, que vai ser exatamente essa subclasse de atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificados anteriormente. Para nós, advogados, na prática, isso significa que em a gente trabalhando na abertura de uma exchange ou de uma casa, uma corretora que vai trabalhar com criptoativos, ela deve ser vinculada a uma subclasse em específico por determinação do IBGE, justamente por trabalhar com criptomoedas. Além disso... Opa! Vocês ainda veem a minha tela? Sim? Beleza. E, além disso, a Instrução Normativa 1888, que foi alterada pela 1899, que eu já havia mencionado, e na qual a Receita Federal prevê que as operações realizadas em ambientes disponibilizados pelas exchanges que sejam domiciliadas no Brasil devem ser declaradas à Receita Federal. Então, o que essa instrução normativa faz na prática é trazer os procedimentos que as empresas devem seguir e as pessoas físicas que lidem com criptoativos devem fazer para declarar as operações realizadas com criptoativos à Receita. Inclusive, desde 2021, a declaração de ativos digitais, aí incluídos os criptoativos, devem ser declarados na declaração de imposto de renda sobre o evento 89, demais criptoativos como tokens. Então, vejam, a Receita Federal reconhece muito a existência desses criptoativos, inclusive a existência dos próprios tokens como itens representativos de valor no blockchain. Então, isso, pelo menos, é o que a gente tem aqui, fala especificamente
de criptoativos. É claro que a gente tem outros instrumentos jurídicos que a gente pode aplicar acessoriamente, mas o que fala especificamente de criptoativo são pelo menos essas 5 regulamentações. E aí, é claro que, para além disso, não sei se todos sabem, mas a gente tem alguns projetos de lei tramitando no Congresso. Eu selecionei aqui os mais importantes para apresentar para vocês e que cada qual traz uma abordagem um pouco diferente. O primeiro projeto de lei que está tramitando no Congresso é o PL 2303, que é o primeiro e um dos mais importantes, que dispõe sobre a inclusão das moedas virtuais em programas de milhagens aéreas e na definição de arranjo de pagamento. Começou com isso e hoje esse PL 2303 ele aglutinou vários outros PLs que falavam de assuntos conexos e que seguiam aquela mesma premissa de regular criptoativo dentro do sistema financeiro e não como regulamentação específica, aquela primeira modalidade regulatória que eu trouxe no início. Então, esse PL, eu selecionei aqui os primeiros artigos para mostrar para vocês. O artigo 1º do PL dispõe, então, explicita, pelo menos na redação do substitutivo, né, que é o que está em vigor e que está passando por votação, dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais. Então, vejam, já traz um pouco essa ideia de regular o intermediário, né, aquele que vai prestar o serviço de ativo virtual, e não se aplicaria aos representativos de valores mobiliários. Então, não traz um pouco aquela ideia de o criptoativo ser um valor mobiliário, ser uma outra coisa, ser um ativo virtual. E aí, esse PL conceitua o que seria um ativo virtual no artigo 3º, dizendo que seria a representação digital de valor que possa ser negociada ou transferida por meios eletrônicos, utilizado para a realização de pagamentos ou com propósito de investimentos. Então, isso é importante porque contemplaria tanto a criptomoeda como o NFT, por exemplo. A criptomoeda como meio de realização de pagamento e o NFT como investimento. Você compraria um NFT de uma obra de arte como forma de aplicar o seu dinheiro e obter rendimentos a partir disso, né? E aí traz alguns exemplos do que não são incluídos como ativos virtuais. E aqui é importante porque, por exemplo, já estipula a questão da moeda nacional, que não é a mesma coisa que criptoativos, e alguns outros exemplos. Mas aí traz, e aí coloca na administração pública federal a responsabilidade de definir o que seria ativo financeiro regular. Então, assim, é um bom PL, porque traz um reconhecimento importante sobre a lógica do mercado de criptoativos, mas também não resolve muita coisa, porque vai dizer que a administração pública federal vai ter que dizer o que vai ser ativo financeiro regulado. Então, não traz tanta segurança, mas é um bom começo. Além disso, a gente tem o PL 3825 de 2019, que está no Senado, e disciplina os serviços referentes a operações realizadas com criptoativos em plataformas eletrônicas de negociação. De novo, voltando àquele primeiro modelo regulatório que eu trouxe, mas traz algumas obrigações adicionais e outras regras mais específicas. Por exemplo, traz algumas regras de sistema de licenciamento de corretoras, atribui ao Banco Central e à CVM a obrigação de fiscalização e supervisão. Então, ela já tenta trazer a ideia de uma autoridade centralizadora para garantir o sistema, então é um pouco diferente do PL anterior, e, além disso, traz medidas de combate à lavagem de dinheiro e penalidades para a gestão fraudulenta de criptoativos. Aí ela traz alguns conceitos que eu achei importantes, né, sem prejuízo das outras disposições, mas ela conceitua o que seria a plataforma eletrônica, então, meio que tenta definir quem seria o intermediário, define criptoativo, o que também é muito importante, porque faz isso de uma forma que o outro PL não faz. Então, diz que criptoativo vai ser a representação digital de valor, denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionada eletronicamente, e que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores, acesso a bens e serviços, e não é moeda de curso legal. É uma boa definição, engloba criptomoeda e NFT, então é bacana essa iniciativa do legislador nesse sentido. E conceitua também quem seria a exchange de criptoativos, né, enquanto a casa de custódia, negociação, especialmente das criptomoedas, né. Então, muito bom esse PL, esse também é um dos PLs mais importantes que está tramitando atualmente. A gente tem mais 2 outros PLs tramitando atualmente, que é o 3949, que fala também de transações com moedas virtuais, estabelece condições para o funcionamento das exchanges. Então, nesse ponto, se difere um pouco do PL anterior, porque ele se aplica um pouco mais às exchanges do que ao mercado de criptoativos como um todo, dispõe sobre a lavagem de dinheiro e define alguns crimes, alguns novos crimes contra o sistema financeiro nacional, especialmente aqueles que são cometidos por meio de criptoativos. O PL 4207, já mais recente, de 2020, dispõe, é um pouco mais extenso, né?
e ele dispõe sobre os ativos virtuais e as pessoas jurídicas que exercem atividade de intermediação, custódia, distribuição, e traz algumas outras normas para emissão de moedas e ativos virtuais. E da mesma forma que o PL que eu trouxe no slide anterior, ele traz outras autoridades fiscalizatórias e regulatórias nessa matéria de criptoativos para esse centro e para atuarem ativamente como se autoridades centralizadoras fossem, né? A Receita Federal, o Bacen, a CVM, e também cria um cadastro nacional de pessoas expostas politicamente, né? Para tentar trazer alguns critérios de procedimento para as exchanges, especialmente no que diz respeito à avaliação de risco de crédito, prevenção da lavagem de dinheiro e etc. E, por fim, o PL 2234 de 2021, esse do ano passado, e que faz apenas um ajuste, que é alterar a lei de lavagem de dinheiro para alterar a pena do crime de lavagem de dinheiro praticado por meio específico de criptomoedas ou por intermédio de organização terrorista. Então, ele ajusta o artigo 1º da lei de lavagem de dinheiro para dizer que a pena será aumentada de 1 a 2 terços se os crimes foram cometidos de forma reiterada e por meio da utilização de criptomoedas. Então, vejam, se aprovada a lei de lavagem de dinheiro, vai passar a prever especificamente a utilização de criptomoedas como condição de aumento de pena, e da mesma forma quando for um crime praticado por organização terrorista, né? E aí se incluem, e aí traz, de certa forma, o conceito de exchange, falando de compra e venda de criptomoedas como agente que seria objeto dessa regulação. Então, gente, de forma geral seria isso. A minha intenção hoje era rememorar um pouco do que vocês tiveram ontem em relação ao NFT e reiterar um pouco dos conceitos que são muito importantes e vão ser reiterados ao longo de todas as demais aulas, mostrar quais são as justificativas para a regulação dos criptoativos a partir dos impactos jurídicos que eles têm no nosso mundo não digital e mostrar um pouco o que está acontecendo no mundo, pelo menos de forma amostral, né, e obviamente não exaustiva. A gente sabe que os países tratam disso de acordo com as suas intenções políticas e localmente de formas distintas, mas a minha intenção foi mostrar um pouco de quais são as abordagens predominantes no mundo, mostrar que o Brasil não está numa posição inercial, o Brasil já começou o seu processo de regulamentação e vem discutindo isso ativamente no Congresso, e muito em linha do que está acontecendo na União Europeia, especialmente nos Estados Unidos. Então, eu espero que vocês tenham gostado, fico à disposição para se vocês tiverem quaisquer dúvidas, e fiquem à vontade. Eu sei que a Thaís, e eu agradeço a ela, já fez a propaganda no início, mas aqui está o meu QR Code para o LinkedIn, se vocês quiserem mandar um e-mail, fiquem absolutamente à vontade. E é isso, fico à disposição para dúvidas. Muito, muito obrigada, Cecília, foi excelente, muito esclarecedora a sua aula. Respondendo aqui nos slides, Roberta, sim, os slides vão ser disponibilizados para vocês lá na plataforma, tá? O Rodrigo está esperando ele me mandar, a Cecília coloca até amanhã, né, Cecília? Ou me manda também que eu coloco. Gente, vocês têm alguma pergunta? Aproveitem. Suiane, pode falar. Cecília, eu queria ouvir sua opinião pessoal agora. Se você fosse a responsável pela regulação, você adotaria qual postura? Essa postura é mais entusiasta, mais liberal, mais conservadora? Qual você acha que é o caminho? Eu adotaria, do ponto de vista de abordagem, a abordagem um pouco mais conservadora, aquele entusiasmo prudente que eu trouxe em relação à China, e aí sem fazer qualquer apologia a qualquer política que eles tenham adotado, mas do ponto de vista específico dos criptoativos, eu adotaria essa abordagem, porque ela é muito realista e ela impede que a regulação seja um obstáculo para a tecnologia. E aí, então, da mesma forma, ela tutela os impactos jurídicos da tecnologia, de forma a garantir os direitos dos usuários como um todo, mas ela não obsta, como se fosse uma abordagem proibitiva, o desenvolvimento da tecnologia, que acho que é o objetivo fim, né? A gente não consegue frear a tecnologia, o que a gente tem que fazer é esperar ela se desenvolver, entender como ela funciona e regular aquilo que precisa ser regulado, que são os impactos negativos na nossa vida como um todo. Agora, do ponto de vista de modelo de regulação, provavelmente, se eu fosse pensar do ponto de vista prático e no mundo real, eu adotaria aquele primeiro modelo, que seria tentar incluir os criptoativos dentro do sistema financeiro que os países já têm, porque isso viabilizaria um mecanismo de fiscalização mais eficaz dentro de uma estrutura que já existe. Então, fugiria um pouco, por exemplo, como acontece no Brasil em relação à produção de dados, né? Quem trabalha com isso, e eu trabalho no dia a dia com isso, é muito difícil, porque a gente tem que interagir com uma autoridade que ainda está sendo construída, que ainda não tem uma malha de fiscalização ampla e que tem que se fazer de acordo de cooperação técnica. Então, assim, isso permitiria uma regulação e uma fiscalização mais efetivas,
Mas no mundo ideal, eu acho que, considerando que é uma tecnologia absolutamente distinta, que não está dentro do sistema financeiro necessariamente nacional e que não é uma moeda corrente, que é diferente, seria objeto, idealmente, de uma regulamentação específica. Mas isso pensando dentro do Brasil, acho que, então, a minha resposta, objetivamente, seria isso. Uma abordagem entusiasta, prudente, né? Deixar a tecnologia correr e a gente ir regulando aos poucos e regular dentro de um sistema financeiro já existente para viabilizar uma postura de fiscalização e regulação mais eficaz. Imagina. Mais alguém? Muitos parabéns aqui para você, Cecília, no chat. Não sei se você está acompanhando. Deixa eu parar de compartilhar, que daí eu vejo. Aproveitem, gente. Próxima aula a gente já vai falar de direitos autorais. Então, aproveitem que toda essa parte de regulamentação, de NFT em si, a gente vai falar só agora. Depois, só direitos autorais, direito de entretenimento, tributário, judiciário. Então, aí a gente vai para a parte mais direito. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por todos os elogios. Feliz que vocês tenham gostado. Depois vocês têm acesso à apresentação, tem os links lá, vocês podem dar uma olhada no que vocês se interessarem mais. Então, eu acho que é isso. Ninguém se manifestou e entendo que ninguém tem perguntas. Como sempre, falo para vocês, se vocês tiverem pergunta, pode me mandar lá no Instagram, eu respondo para vocês durante a semana, porque agora a gente vai ficar uma semana aí longe, então se surgir alguma dúvida durante a semana, pode me mandar lá no Instagram. Já coloquei aqui o WhatsApp, pode me chamar também, estou à disposição de vocês. Uma excelente semana para todos. Cecília, mais uma vez, muito obrigada. Com certeza, se tiver uma quarta edição, você estará conosco. Então, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Obrigada a todos pela atenção. Imagina, até semana que vem, então, segunda-feira às 18. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.